Gente, então a gente está começando aqui agora o podcast em curso, que é do NPN. Episódio de estreia. Exatamente. No caso não é estreia, né? Porque o Caio e o Arthur que deram a ideia e tudo. Mas só o Arthur deu pra frente, né? Então, Eu mas a fiquei ideia mais por trás. mas a ideia veio de vocês, então, né? Uhum. E a gente tá aqui com vários convidados hoje, né? Nossa professora, Leidisângela. O Leonardo, desculpa. Professor Felipe Gil, Caio e Pedro. E a gente vai bater um papo aqui sobre o cenário econômico e as eleições, como é que isso vai influenciar e tudo. E eu vou começar aqui primeiro apresentando a professora e o Felipe Gil. Na verdade, vocês podem se apresentar, gente. Tá, ok. Obrigada. Eu sou Leidisângela Silva, né, mais conhecida como Leide. Eu sou mestre em Economia, sou formada em Economia e Pedagogia, atualmente estou cursando doutorado em Educação. Já tenho aí mais de 8 anos já lecionando nos cursos de Economia, também no curso de Administração e outros cursos, né, que tem sempre a disciplina de Economia. E também já tenho mais de 8 anos, né, atuando como gestora. Fui gestora na BB Tecnologia e Serviços, né, uma empresa do Banco do Brasil. E também, eu, atualmente, né, sou professora do município do Rio de Janeiro. Tarefa fácil. Caramba, que desafio, hein? Vamos construir o país melhor, né, fazendo as transformações. E você, Felipe Gil? Bom, eu sou Felipe Gil, eu sou também formado em Economia, tenho mestrado em Economia Internacional. Atualmente eu sou professorista aqui no IBMR e também sou servidor público da Prefeitura do Rio. Comecei a dar aula para o curso de Economia mais ou menos em 2008, mais ou menos. Já tem mais de 10 anos aí dando aula. E estou aqui no IBMR desde 2020.1, quando que tiveram aquelas 2, 3 aulas, né? E fechou tudo por causa da pandemia e tal. E voltamos agora e essa é mais ou menos a minha formação. É isso aí. Então, gente, a gente fez aqui algumas perguntinhas que a gente vai fazer para vocês. Os convidados, no caso, pode falar qualquer coisa, pode opinar. E a gente vai estar aqui dialogando, né? Só apresentando o Leonardo, porque o Leonardo não é aluno da Leis. Leonardo é meu aluno de microeconomia. Uhum. E quando a Isabela falou assim, se você quiser chamar alguém, algum aluno seu e tudo, eu pensei em 2 pessoas. Eu pensei no Gabriel, né, da manhã, que eu falei, com o Gabriel de macro, que ele acabou não vindo, e falei também com o Leonardo, porque o Leonardo, assim, essas pessoas que participam na aula, o Leonardo já tinha falado comigo, né, que você, tipo, você estudava por fora, você lia algumas coisas por fora de economia, um tema que você se interessava e tudo, e eu falei, vou chamar o cara. Participar. E ele veio, tá aí. Trouxe papelzinho e tudo, gente. Todos trouxemos. Mas o meu, né, quase não. Tá, então vamos lá. Primeira pergunta aqui. Com base, assim, nas gestões passadas, por exemplo, de cada governo, do Lula e do Bolsonaro, principalmente, que são, né, aqui da eleição de agora. O que você acha que vai acontecer caso um ou caso o outro seja eleito? Assim, tipo, saiu a notícia de que um ou outro foi eleito. Qual você acha que vai ser a reação, assim, imediata? E qual a sua perspectiva para o longo prazo, assim, com eles? Pode começar, Leite. Posso começar? Pode começar. Você usou, não você não. Assim, a gente tem, né, várias especulações, né, que se rodam, né, na mídia, né, que quando sai o resultado, né, principalmente virar, e assim, a mídia solta independente do resultado, que a gente vai ter, né, o aumento, né, dos preços, tanto dos alimentos quanto do combustível. É o que acaba se especulando na mídia. Mas, independente, né, do governo que ele for ganhar no domingo, a gente tem que olhar muito para o nosso cenário econômico atual no Brasil, e não só no contexto brasileiro, mas também no contexto internacional. A gente ainda continua com a guerra, a gente continua com as grandes economias em crises também, e as crises também elas impactam o Brasil. Então, não vai ser o efeito muito diferente, independente do governo que ganhe. A gente tem, hoje já se vê um aumento, né, dos preços, a gente teve uma diminuição da inflação, a inflação ela já começa a retornar, mas tem todo uma justificativa por trás. A gente é um país que tem uma balança comercial muito voltada para o agro, e a gente teve aí
a própria Rússia, né, falando sobre diminuir a venda de fertilizantes para o país. Então, o aumento do preço dos alimentos ele não vai somente acontecer no Brasil, ele vai acontecer isso a nível mundial. A questão dos preços dos combustíveis. A gente vê todo o comportamento do dólar e a gente sabe que o preço dos combustíveis ele foi subsidiado. E a gente sabe que o governo ele é um gastador por excelência, então ele precisa recompor as suas receitas até então, porque tem bastante investimento a ser realizado no próximo ano, que já está pronto, né? O próprio orçamento, né, do próximo ano do Brasil, ele já existe. E a gente precisa ali contar com as receitas. A gente precisa o quê? Que os impostos, eles venham retornando aos poucos. Então, essas políticas, né, econômicas que elas estão sendo adotadas, elas com certeza, ela teve aí um momento em que trouxe uma folga financeira, mas diante do comportamento do cenário externo, possa ser que a gente tenha um aumento dos combustíveis que já começou já a aparecer. Né? Então, a gente já vê essa diferença paulatina, mas isso também tudo do comportamento que está acontecendo na economia, não só no Brasil, mas também fora, que acaba trazendo aí reflexos para a gente. Então, Em relação aos fertilizantes, a Rússia é o único país que o Brasil mantém essa estratégia de comprar deles, ou tem um outro país que o Brasil possa fazer um negócio que não impacte tanto quanto a Rússia está impactando? Assim, tem uma outra opção assim, para o país em relação a isso? A gente tem até no Brasil, no próprio Brasil a gente faz fertilizantes, né? Só que a gente não tem a grande quantidade. Até então, porque, como eu falei, né? A gente tem uma balança comercial que ela é muito voltada para o agro, né? A gente tem uma própria política do governo em fortalecer o agronegócio, entendeu? Então, por mais que você procure outros mercados, mas mesmo assim você ainda vai ficar faltando. E aí tem a questão da supervalorização. Desde quando um país que tinha uma grande oferta desse produto, ele deixa de ofertar não só para o Brasil, mas também para outros países, o que é que vai acontecer? Automaticamente o valor desse fertilizante dos outros comércios, eles vão se valorizar. E isso vai ter impacto para a gente. Mas então, se a gente se no nosso país a gente fortalece o agro, não faria mais sentido, por exemplo, a gente investir nessa indústria dos fertilizantes? Tipo, pensando logicamente, entendeu? Sim, mas é a questão das dinâmicas, né? A gente precisa dinamizar a nossa economia. A gente tem empresa de fertilizante no Brasil, sim, mas ela não atende só que não toda vai a ser demanda. suficiente. Com certeza não vai ser. Não vai ser. E aí onde é que tá? A gente precisa também ter relações com outros países, né? A gente vive nas trocas, né? Então, você produz muitos alimentos, eu lhe vendo fertilizante. Então, o país, ele não pode simplesmente, né, se fechar para... Você é agro, então eu vou fazer fertilizantes e produzir alimentos. Eu preciso diversificar, ter essa dinâmica, até porque em algum momento, né, a gente pode chegar ao caso de outros países serem potenciais, né, em agro, e a gente não tem como vender, né, como aconteceu já na própria economia cafeira. A gente produziu tanto café, né, era só aquele produto, e a gente não tinha uma demanda para poder estar comprando nossos produtos e também fechar esses laços de relações, né? Então a gente precisa deixar aí sempre as mãos estendidas. Verdade. Então, pra você, não tem diferença, por exemplo, tipo, quem vai entrar agora é menos relevante do que o cenário internacional, como se fosse isso. A curto prazo, não, mas a longo prazo, sim, porque até o próprio PPA, ele fala, né, o primeiro ano do governo, ele não é dele, já é do governo do Bolsonaro, que ele já deixou pronto para o outro lei, né? entrar. É isso, você tá tudo isso na lei. Então, assim, o primeiro ano, e aí onde a gente tem todo esse cuidado, né? As pessoas acham, virou a chave 1º de janeiro, mudou-se, vai fazer coisa diferente. Não, já está pronto 2023, né? Eu sempre falo, 2023 ele já está pronto no papel, ele só vai ser executado. Tem até essa questão, né, por exemplo, do Bolsonaro, que ele estava falando que ele vai manter o auxílio de R$600, só que, tipo, isso aí não tá no plano, né, pro ano que vem. Então, tipo, seria uma controvérsia. Eu não cheguei a ver como é que tá o orçamento de 2023. Mas o orçamento de 2023, ele é fechado mesmo em dezembro. Ele já está, ele passou a primeira fase, né, que você faz a lei de diretrizes orçamentárias, ela foi para aprovação, né, e aí quando ela é aprovada, aí você só faz o último fechamento, que é com a LOA, que você tem que fechar, se eu não me engano, até 20 de dezembro.
Acho que é isso mesmo. Não, mas também o fato de não estar no orçamento não significa também que não pode ocorrer, Sim. que para esse governo ele tem aquela série de créditos que ele pode abrir, créditos suplementares, créditos tá. extraordinários. Ele pode criar despesas que não estão previstas inicialmente, Entendi. entendeu? Na LOA. Entendi. E uma das coisas que eu tenho visto, né, pelo menos nas propagandas, ultimamente, é que o Bolsonaro falando que a gente vai manter o auxílio, e nas propagandas do PT você pode ver que eles falam assim, o auxílio vai acabar no final do ano. E o PT tá falando isso não é nem de maldade, ele fala o quê? Porque realmente não está previsto Sim. no orçamento, só que pode ser que acabe, pode ser, entendeu? Mas também, como ele tá falando que vai manter e tal, eu acredito que mantenha também, que seria um tiro no pé, se ele estivesse prometendo e falando, não vai ter mais. Porque depois que Entendeu? você dá, né, o benefício, você fala assim, então a gente já vai tirar esses 600 reais que você tá tirando. Entendeu? Precisa ter uma preparação, né? Até então, porque as pessoas, sem a renda delas, né, a gente também tem todo o impacto na economia, né? E principalmente nas economias locais. Sim. Porque você tem todo. A gente está falando da economia no Brasil, mas a economia brasileira é formada por economias locais. Então, pequenos bairros, eles são mantidos por essa renda. Sim. E isso de fato é benéfico, assim, ter essa renda mínima, né, pelo governo. Tipo assim, porque eu ouço muito as pessoas falarem, tem que dar trabalho às pessoas, não a renda mínima. Qual é isso? Isso aí, na verdade, não tem muita... Assim, dependendo para quem você perguntar, entendeu? A resposta é diferente, mas o... Se for pro Suplicy... Mas o final da história é basicamente o mesmo, assim. O fato de você dar uma renda mínima para alguém, eu antes, assim, quando você não entende muito, quando eu não estudava muito, eu até achava errado, assim, sabe? Pô, tem que dar trabalho pro cara, só que você vê que tem regiões do país, cara, que são completamente isoladas, existem regiões no país que são completamente miseráveis. Quando você vai andando para dentro do Deixa eu país, falar no que essa interior... não é a minha opinião, tá bom? Só uma pergunta. tudo bem. E aí, o fato de você conseguir gerar uma renda para a pessoa pelo menos ter o que comer, entendeu? Ter como ela... ter condições de comer, de melhorar um pouquinho de vida, de talvez arrumar um emprego, cara, eu acho isso maravilhoso. E dentro da economia a gente tem também aquela coisa que a gente chama de efeito multiplicador, que já é uma visão mais keynesiana da história, que fala aquela coisa que, por exemplo, cada real que o governo gasta com uma pessoa, entendeu? Por exemplo, nós fazemos parte de uma mesma cidade, que nós 7 somos da mesma cidade. Imagina que ninguém tem renda, ou tem renda só de trabalho informal. No momento que a gente começa a ter renda, o cara do mercadinho vai fazer o quê? Vai vender mais, vai produzir mais, entendeu? E aí o fato dele vender mais, produzir mais, talvez ele tenha que contratar outra pessoa para ajudar ele. Talvez o mercadinho dele comece a ficar insuficiente, entendeu? Aí a gente que não gastava dinheiro, vai gastar dinheiro no mercadinho, as pessoas vão mais no salão de beleza, vão poder ir mais no shopping. Aí você começa a gerar uma série de coisas que esse R$1 gasto pelo governo, ele acaba se multiplicando no final das contas. Isso é quantificável, tem uma conta que dá para mostrar mais ou menos como é que funciona isso. Mas eu acho que é por aí, não é simplesmente assim, toma aqui seu dinheiro, a ideia do governo. Eu tô nem falando assim de governo federal, eleição, tô falando de coisas já anteriores, época de FHC que já começou essas partes, né, desse auxílio, assim. Eu acho que é justamente esse sentido de, não é só simplesmente dar dinheiro, é você tentar movimentar, cara, as regiões, entendeu? A economia, como a Elisângela falou, a economia local das pessoas, entendeu? Essa pergunta é acho que eu vejo interessante por aí, porque assim. existem muitas pessoas que são até agressivas, né, contra, tipo, até o Bolsa Família, né? Tipo, como você disse, dependendo de quem você perguntar, tipo, sim. completamente diferente. Né? Porque eu, na época, eu pensava assim, eu achava que o Bolsa Família, na minha cabeça, era um salário mínimo. Era assim, era tipo R$1.000 para as pessoas. E não era, tinha gente que chegou a ganhar R$89 de Bolsa Família. Cara, o que tu faz com R$90 no mercado? E às vezes vive daquilo. Não faz né? nada. Tu não compra nada, entendeu? E... É basicamente a pessoa não morrer de fome, né? Entendeu? É basicamente isso, é para tirar a pessoa daquela coisa que a gente chama da linha da pobreza, da linha de indigência, só que aquilo também, né? O fato da pessoa ter saído daquela linha, as pessoas pensam que, o cara agora ele tem uma vida decente, ele tem uma casa, ele pode ter um carro. Não, o cara ele continua mal na sociedade, entendeu? Ele vira um indicador fora daquilo, entendeu? Então, assim, cuidado, pessoal. Não a gente, pessoas que estão ouvindo assim, muito cuidado na hora de comprar essas ideias, de falar assim, todo mundo saiu da pobreza, entendeu?
Cuidado, Na não é linha da assim. miséria, né? É. Uhum. E até porque as pessoas têm necessidade hoje de satisfazer suas necessidades, né? Então elas precisam de um incentivo para poder satisfazer. E mesmo que as pessoas se ofertem emprego, será que essas pessoas elas têm capacidade técnica para ter esses empregos? Com o avanço da tecnologia, mais capacidade técnica o empregador exige. E de acordo com alguns dados, a nossa capacidade educacional não é boa. E também a gente tem que ter em mente que o Bolsa Família, ele não era só um programa de dar o dinheiro para a pessoa. Envolvia o filho tá na escola, Tem isso. então esse estudante ele comia na escola, esse dinheiro que o pai teria que gastar com a criança não vai gastar mais porque o Estado está gastando com ela na escola. Também, por causa desse Bolsa Família, essas escolas elas compravam comida de pequenos produtores, então movimentava a economia. Então, não era só dar o dinheiro, promover a dignidade da pessoa. Interessante. Nessa linha do Bolsa Família, realmente, como eu trabalho em escola, os alunos, a gente tem que falar a frequência do aluno, né? São pessoas que Isso é recebem Bolsa verificado Família. mesmo, sim? É verificado. A diretora preenche, eu como professora assino, né, o documento falando a quantidade de faltas que ele teve no período, né, cada mês. E se eles tiverem uma quantidade alta, a família ela tem um risco ali de perder o Bolsa Família. Assim, o Bolsa Família, né, como o Leonardo falou, né, ele foi feito pelo Fernando Henrique. Ele tinha toda a questão do controle, né? A criança ir para a escola, ter todo o acompanhamento e também ser uma política, né, que eu falo até, né, tá falando com a Isabela. Até quando essa política vai? Né? Ela virou uma política de Estado, né? Mas aí agora a gente vê que ela virou uma política de governo, né? Tem aquele ditado, né? Nada como... Como é que é? Nada... Ai, meu Deus. Como é que é? Nada como uma política... Ai, meu Deus. Bem-sucedida. Não, eu vou lembrar. E aí, assim, né? Precisou tão bem-sucedida, né? Que a gente hoje vê essa discussão. Só que, assim, claro que a gente sabe, né? Como o Felipe falou, quando você entra no interior, né? Do Brasil, você tem essa oportunidade de entrar, você vê o quanto mudou. Eu tinha muito essa questão do interior, principalmente porque eu sou de Salvador, né? Quando eu entrei no interior da Bahia, e assim, foi um caso muito engraçado, né? Eu fui para Guanambi, bem já quase no oeste da Bahia. E aí, quando eu cheguei lá, você vai pro interior, você vai achar que é meio tudo roça, né? E aí, um amigo meu mora lá, aí eu vi, gente, mas aqui tem tal loja, aqui tem essa loja. E aí, aquilo eu comecei a ficar assistindo. Você achava que eu morava onde? Então, a gente vê, né, que realmente o Bolsa Família trouxe esse desenvolvimento para dentro dos interiores. Isso você tem comprovado por vários trabalhos acadêmicos, né? As pessoas, elas mostram. A minha preocupação é a gente também formar essas pessoas para elas estarem no mercado de trabalho com uma formação diferente, sendo empreendedores. A gente hoje tem um MEI, né? A gente tinha há 10 anos atrás, abrir uma empresa era mais de 3 meses. Então, hoje você pode ser um microempreendedor individual e ter várias formas de fazer, ter uma renda extra. E aí, como se tem, né, todo um atrelamento. Se você tem um salário, você não pode receber Bolsa Família. Então, acho que essa é uma das propostas, de tirar o atrelar. Que, como ele falou, né, é um valor tão baixo que a gente vê que outros países fazem isso, né? Mas os países que fazem isso, eles têm como intuito aumentar as pessoas o nível de natalidade. Sim. E aí, acho que no Brasil a gente precisa rever esse modelo. Ok, vamos tirar essa contrapartida. Se você tem um trabalho formal, você não recebe Bolsa Família, eu acho interessante. Até então, porque a gente perde-se alguns números e a gente aumenta muito a economia informal. Então, esse tá passando vários impostos, se perdendo vários dinheiros que era para o governo por conta desse atrelar. Se a gente for olhar a quantidade de pessoas que recebem, e se eu quebro essa regra, o quanto eu ganho isso na economia? Então, é de se pensar nesse ponto. E aí, fazer uma política de quê? De fazer outras contrapartidas. Além do seu filho na escola, eu preciso que você tenha uma formação, que você tenha uma preparação, para que você tenha outros resultados,
para a gente não chegar nesse momento, principalmente na área de TI. Não tem profissionais. É muito concorrido, realmente. Uhum. Eu lembrei da frase, é nada tão eterno como uma política temporária do governo. Era essa frase. Não sei quem falou, mas eu lembro dessa frase, sim. Aqui, olhando para o plano de cada um, o que você acha que dá para implementar e qual seria o efeito na economia de cada candidato? Vai, Felipe. A gente pergunta como... Tudo bem. Não, ainda falando sobre isso, mas pegando o gancho que a Elisângela falou, eu acho que dessa vez, cara, acho que pela primeira vez na história da República, assim, nova, né, no caso, eu acho que não vai ser um simples passar de bastão, assim, tipo, saiu uma pessoa, entrou outra, mudou tudo, que eu acho que dessa vez, cara, os países não, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, se ganhassem, eu acho que aquela coisa de centralização do Estado, da pessoa, assim, tipo, é claro que obviamente o cara não pode fazer o que ele quer, mas eu acho que os dois vão estar muito com os pés e mãos amarradas em relação a isso, porque a economia ainda continua caótica, né? A gente tem o fator de imprevisão, que a gente não sabe se, vai que aparece um outro vírus, o Covid volta. Cara, Deus me livre, né? Imagina acontecer um negócio desse. Aí você tem guerra, aí você não sabe se de repente a Rússia vai ter um surto e tacar uma bomba. Cara, imagina se acontecer um negócio desse. Nossa, a gente não tem preparação Entendeu? nenhuma pra isso. Aí tem a questão dos fertilizantes também, só complementando o que a Alexandre já falou, até onde eu sei, o Brasil o país que o Brasil mais importa fertilizantes é a Rússia, só que em segundo lugar é a China. E China e Rússia são assim, né? Entendeu? São aliados. E aí? Entendeu? Será que a política da Rússia vai influenciar da China também? A gente não sabe de nada, cara. Então, eu acho que os governos vão estar um pouco de mãos atadas, sim. E tem aquela questão também, tipo, quando a gente fala dos planos, das propostas, já entrando na sua pergunta, planos, propostas, eu acho que a gente tem que olhar muito para aquela questão que todo mundo olha, e assim, eu particularmente eu tenho essa visão, assim, todo mundo olha para o presidente. O presidente, para mim o presidente ele é só um símbolo. Ele é um cara que está ali, ele é um símbolo, porque quem manda no país, de fato, na minha cabeça, sempre foi o presidente da Câmara, entendeu? Que ele é o cara que passa tudo ali, entendeu? E eu acho que se as pesquisas se confirmarem, no caso o Lula seja eleito, pode ser que eu queime minha língua, entendeu? Mas eu acho que ele vai ter um governo aparentemente bem complicado, porque se você vê as pessoas que se elegeram, cara, quem era bolsonarista da aula do Bolsonaro? Na eleição passada, todo mundo se reelegeu. Todo mundo. E quem não se reelegeu, se elegeu agora. Entendeu? Tipo, tanto no Senado quanto na Câmara, a parte do pessoal de direita, centro-direita, vamos falar só de direita e esquerda que fica mais fácil. A parte da direita, cara, cresceu muito. Entendeu? E tem aquela má vontade também, né? Com Lula, aquela coisa que o cara é inimigo, é do Bolsonaro, é PT e tudo. Então eu acho que vai ser um governo muito complicado, cara. Eu acho que eles vão querer barrar tudo, qualquer pauta que seja econômica, social, seja no Senado também. Então, assim, eu acho que dá continuidade aos planos, entrando na pergunta, caso o Lula ganhe, acho que é também óbvio isso, né? Que vai ser mais difícil o Lula implementar tudo que ele quer fazer do que o Bolsonaro quer fazer. Entendeu? Eu penso meio que por esse lado, assim, justamente por uma questão que nem deveria ser assim, né? Tipo, a oposição ganhou, agora eu sou inimigo do cara, entendeu? Tipo, aí de repente o cara quer fazer, tanto o Bolsonaro, tipo, quer fazer uma coisa que vai ser boa pra todo mundo e de repente o cara vai votar contra. Quando vai ser assim, né? Entendeu? Vai votar contra só porque, pra não dar palanque pro cara aí, então. Não vai ser um bom governo, né? Isso acontece não só olhando para presidente, mas a gente vê isso muito em prefeituras, né? Sim. Que às vezes o prefeito, né, não tem ali a bancada dos vereadores e ele acaba fazendo uma má gestão por conta disso, né? Então, eu sempre falo, né, que antes de a gente votar muito bem no presidente, a gente tem que saber votar muito bem nos deputados e nos senadores. E entrando nesse caso da Elisângela, é impressionante, cara, porque se você perguntar para a maioria das pessoas, as pessoas acham que o presidente ele é um cara que ele pode fazer o que ele quer, como se fosse um monarca. Um rei, Caneta ali, entendeu? A maioria das pessoas pensa isso. Sim. Que o presidente faz o que ele quer, que o prefeito faz o que ele quer, que o governador faz o que ele quer. E eu acho, já aproveitando, fazendo uma campanha aqui,
Eu, sinceramente, juro pra vocês, eu acho que as pessoas tinham que ter aula de direito constitucional nas escolas. Eu ia falar isso. Eu acho. Real. Eu acho não. Isso Tinha é, no passado, né? isso é vital, entendeu? Porque assim, você dá o poder de um jovem de 16 anos a votar, o cara não sabe nem o que ele tá fazendo. Você perguntava, o que faz o vereador? O cara não sabe. Não sabe. Qual é a diferença do vereador para um deputado? O que é um senador? O cara não Também sabe. não é fácil encontrar, tipo, na internet, não, tipo, não é um conteúdo que você pesquisa lá. E, tipo, Cara, hoje em as dia pessoas é não mais sabem. Os fácil, caras mas- votam, entendeu? Pode votar, mas não sabe. E assim, eu nem julgo. Eu com 16 anos também, acho que eu sabia que era um vereador, que era um deputado. Diferença do deputado federal com estadual. Que existia deputado federal do Rio e de São Paulo, e de Minas. E, cara, a gente você não tem a menor ideia, cara, disso. As Entendeu? próprias bancadas, né? Nem eles às vezes sabem, né? Só que no ensino médio, pelo menos na matéria de história, a gente aprende, né, a evolução dos regimes políticos que o ser humano passou. Monarquia, aí depois teve filósofos que ensinaram que era melhor que o poder fosse partido em três: executivo, legislativo, judiciário. Só que eu penso que a gente, quando é adolescente, a gente não tem bagagem cultural para assimilar esse conteúdo. Então, chega na vida adulta, a gente não revê esse conhecimento e chega no que a gente tá. São Cara, dados tinha- descontextualizados, né? Quando tu aprende. Uhum. Tanto que todo mundo usou, tipo, pô, a gente vê, sabe de código, capitanias hereditárias, mas não sabe, sei lá, nem fazer planilha no Excel, por Uhum. exemplo. Tipo, É. é. Não, mas tipo assim, eu acho que é porque a gente aprende muito básico. Por exemplo, na época da escola, eu aprendi, a gente aprende 3 poderes, aprende tudo básico, mas fica ali no básico. Aí pra gente votar direito, pra gente fazer escolhas melhores, a gente tem que aprofundar mais. Uhum. Só que onde é que a gente vai aprofundar mais? Tipo, não tem uma disciplina, por exemplo, de política, de direito constitucional. Não tem. Então, você fica, vou me informar. Pelo A pessoa YouTube. sai do ensino médio, começa a trabalhar, sei lá, e Cara, Tá mas, bom. pô, Eu sei lá, quero- tinha que ter, cara. Assim como eu acho que tinha Tinha que que ter ter. português na faculdade também. Eu acho que tinha que ter, Tinha que ter. independente de ser Nós economia, precisamos. contábeis, ADN, tinha que ter Meu curso português. tinha, quando eu fiz economia, Pô, eu fiz tinha do- português. Eu fiz 2 períodos de instrumental. português em estatística, cara. Eu fiz Sério? estatística anaense. Você que tinha 2 períodos de português. É, eu tive português Sério? instrumental. Aham. Pra você. Português E mesmo. economia. Sujeito, verbo, predicado, conjugação, interpretação. O meu É. curso já tem, né? Jornalismo já tem português, muito. Mas É. tinha eu que também. ter, cara. Tinha que ter. Não, Mas mas aqui aqui também na- tem curso. É. Aqui também tem matéria de português. É, só que é tem uma aquelas só. disciplinas, aquelas que são vocês tipo têm extras, matéria né? português? Comunicação, que é o nome. Interdisciplinares, é. Comunicação? Sim, sim. Dentro do É. curso de economia É, tem essa é, matéria? Tem. Ensino à distância. Aonde? Ah, É AD? É, É, AD. AD. Ah, tá. Eu Então, fiz também. Eu acho que tem extensão, né? Não é não? Não sei. Tem de extensão e tem os... Eu acho que o de extensão é sobre regra Interdisciplinares. gramatical. Mas tem uma disciplina de comunicação, que aí ensina Ah, rede de tá, texto. verdade. Eu acho que peguei lá no Uhum. primeiro semestre. Isso, no primeiro semestre. Tem matérias que não fazem muito, parece não fazer muito sentido, mas que a gente precisa até quando adulto, né? Por exemplo. Uhum. Filosofia tem, economia também. Tem. Filosofia Tem tem todos muito, os cara. cursos, tem? Filosofia, Pô, tipo, não a tive nada economia disso. toda. Eu Não tive, não tive Não, filosofia, eu não tive entendi- português, Eu não tive entendi a nada. pergunta Eu tive dele direito como se a econômico. gente precisa entender filosofia para entender economia. Aham. Porque o Não, tipo, pai a da pessoa quando economia faz, foi ela um pensa que não filósofo. serve pra nada, mas serve, tipo, pra tu aplicar mesmo como ser humano e tal. Uhum. Tipo, todas as pessoas precisam de ter. filosofia. Até você refletir, né? Você ter essa visão. Você fala, né? Que o economista ele tem que olhar para aquele ponto e um olhar diferente, né? E ter essa sensibilidade. Como você estuda filosofia, você estuda sociologia, você consegue ampliar esse olhar. E aí você sai com um olhar totalmente diferente, né? Eu sempre falo, você deixa de ser o economista de vitrine, que é ficar ali apontando os números, e você consegue trazer o que é realmente a economia. A economia é uma ciência humana, né? Ela não é uma ciência de números, né? Então você precisa refletir sobre aquela realidade. E é isso que que nós, né, como professores, eu acho que é o nosso papel principal, além da questão de ensinar a questão da ciência, tudo que está por trás da economia, é você formar pessoas, não necessariamente formar depois do cara ser formado, é você conseguir colocar na cabeça dos alunos esse tipo de pergunta, assim, pô, tipo, o cara estabelecer cenários, assim, pensar à frente, entendeu? Tá, se o cara ganhar, o que pode acontecer? Não ser uma surpresa como é para a maioria das pessoas, entendeu? Mas pra gente, como economista, a gente tem que ter essa visão, pensar assim, pô, quem é o cara, quem é mais pró-mercado? Quem é, pô, é Lula, Bolsonaro? Quem vai ser o ministro? Pô, isso conta pra caramba, independente de ser Lula ou Bolsonaro, entendeu? Quem vai ser o ministro? Bolsonaro talvez seja o Guedes ainda, entendeu? Se o Guedes não caiu até agora, não cai mais. Deve ser o Guedes ainda.
o Lula, por exemplo, até ontem, até onde eu tinha visto, ele não tinha sinalizado assim quem seria o ministro dele. Hoje começou uma notícia que eu não sei nem se é verdade, que podia ser o Haddad, caso o Haddad perca pro Tarcísio em São Paulo. Não sei se é verdade. O Haddad é economista, né? É, o Haddad é economista. Eu fiquei pensando, falei, cara, mas será que é? Entendeu? A gente lê, mas pô, a gente tem que sempre ter esse filtro, né? Falar, pô, é ou não Não, é? hoje em dia Sem a gente dúvida. se lê uma parada, mas... Entendeu? Foi até como ele tinha sinalizado também o Meirelles, né? Então o próprio mercado de ações se foi de uma outra forma. O Meirelles falou, não. E é aquilo, o mercado ele se movimenta, ele se mexe. Especulação, né? É puramente especulação. O dólar pode aumentar, pode diminuir, as empresas podem ter algum tipo de aumento nas ações, diminuir, mas é aquilo. Eu acho que são coisas graduais, que só quando o martelo for batido mesmo, pô, vai ser o cara e o ministro dele vai ser tal. Aí que os caras começam a tomar, de fato, algumas medidas e o que você tem que ter, cara, na cabeça, basicamente, nessa questão dos planos, é ver quem agrada mais quais setores, entendeu? Porque, por exemplo, se você pensar no agro, como a Elisângela falou aqui com a gente, o agro no Brasil, se eu não me engano, posso estar errado, mas eu acho que é cerca de 30% a 40% do PIB brasileiro é do agronegócio, entendeu? E aí você teve, até um tempo atrás, eu não lembro quem foi que fez isso, mas... Eu não vou falar que foi o Lula, porque eu não lembro quem foi. Mas teve uma propaganda de alguma pessoa de esquerda falando muito mal do agronegócio. Entendeu? E, pô, como é que você vai falar mal de um troço que, entendeu? Responde por quase metade do PIB do seu país, entendeu? E o Bolsonaro, por outro lado, ele sempre defendeu o agronegócio. Entendeu? Aí caso o Lula entre, por exemplo, falando de cenário, com certeza ele vai ter que sentar com os caras, conversar, falar, pô, não era bem assim... Foi mal interpretado. Mas ele não vai criar inimigos na história. Entendeu? Não vai. Entendeu? Mas para citar uma economista, Maria Conceição Tavares, o cidadão não come PIB. Então, o PIB que o agronegócio ele gera crescimento econômico, mas não desenvolvimento econômico, porque ele não emprega pessoas. A maior parte dele ele usa máquinas. Depende, assim... Por mais que use máquinas, hoje você tem, né, principalmente no local, e aí que eu falo, né, é entrar muito em alguns locais. Por exemplo, né, a minha pesquisa é economia pesqueira. A gente tem a pesca tem uma grande representação também na exportação, porque a gente tem muitos, como é que se diz? Muitos tanques de redes em vários locais, porque o Brasil é muito rico em água. Então você entra em Pernambuco, você tem muitos tanques e redes. E é aquela, por mais que seja em extensão, você sempre está ali empregando algumas pessoas. Só que a gente precisa desenvolver as cadeias. O que é que acontece? Numa piscicultura, o que é que eu faço? Beneficiamento. Eu preciso desenvolver essas indústrias que são paralelas ao negócio para que eu possa crescer a economia. Entendeu? E aí você pode criar isso no local. Só que a gente precisa disso o quê? De investimento. Quando a gente fala de empresas que são que fazem os frigoríficos, eles empregam uma grande quantidade de pessoas. E aí do frigorífico, o que a gente pode fazer outro tipo de atividade? É criar essas cadeias. Só que às vezes o cara ele só criou o frigorífico, ele não criou as cadeias laterais. E a gente precisa o quê? Que esses prefeitos, que esses governadores também pensem em desenvolver, porque a gente coloca sempre o peso no presidente. Só que a gente tem o quê? Os outros executivos que estão nos municípios e nos estados e que também tem que pensar dessa forma. E, como eu falei, né? Eu dar um Bolsa Família, por exemplo, eu dou um Bolsa Família nesse local, nesse município. E aí, sim, treinar essas pessoas a você fazer outros tipos de atividades. E aí, quando você estuda a parte de exportação, né, vai ter até o Enaex aqui no Rio, que vai falar muito sobre o setor de exportação. Então, a gente tem muita questão que a gente exporta, que é artesanato. Sério, Caramba. muito artesanato exportado. Mas E ganha artesanato prêmios. que É artesanato que as as pessoas pessoas fazem. comuns mesmo? Sim, que fazem. Muitos são exportados. Que às vezes é com a folha da bananeira. Você já vê aqueles capim dourado? Aqui Que as da pessoas praia? fazem. Sim, aquele é exportado para fora, é feito por pessoas que estão no interior. Então a gente precisa trazer
essa dinâmica para essa economia, valorizar, fazer toda uma organização para que as pessoas elas possam ganhar mercado. Uhum. Hoje, com a pandemia, ela trouxe esse benefício, né? Muitas pessoas que estavam nas suas casas, fazendo os seus artesanatos, fazendo os seus doces, elas estavam só naquele local. Então, hoje, elas conseguiram se expandir. Uhum. E é aquela questão que eu falei, né? A minha empresa, a formalização, como é que eu faço esse negócio se ele crescer, se ele dar certo? Entendi. Entendeu? E aí é só um ponto até que o Felipe falou, né? Essa eleição desse ano ela é um pouco estranha. Quando você vê que os candidatos a presidente, eles não trazem os ministros da economia. Na eleição anterior, você tinha isso, os economistas forte, discutindo. Sim, e que é importante pra gente. E a gente não teve. Então, a gente teve, vamos dizer, uma preparação até para a escolha ainda por cima precária. Uhum. Porque é importante você saber, porque o economista ali, ele vai estar dando os direcionamentos. Sendo que ele não decide, porque tudo que você é pensado, você precisa levar para as duas câmeras. O interessante é fazer simulação, as pessoas vivenciar. Né? Eu já tive no Planalto, né? Nossa, gente, sério? Não teve lá? É porque eu morava em Brasília. E você pode acompanhar, porque o plenário ele é aberto, né? Ah, tá. Então você pode acompanhar. Então você vê como é que as coisas acontecem. Então, assim, é uma experiência única, né? Então, você vê que como a eleição ocorre. Então, se uma determinada área, ela quer que aquela lei ela seja votada, ela tem que quase que bater pinico na porta de deputado pedindo voto. Ó, vote, a minha proposta está indo agora, não compareça, vote. Então, assim, a gente precisa saber, por isso que a gente vota como deputados e senadores, porque, assim, acho que todos deveriam estar lá, presentes, e votando com toda a seriedade, porque a gente está falando de todos nós, cidadãos, né? Só que se a gente for olhar, acontece também muito isso nos Estados Unidos, né? A gente sabe que o Obama, né, eu li o livro do Obama, ele fala como foi governar os Estados Unidos, como você tem essas divergências, né, que podem acontecer e que você precisa fazer ali um bom governo. Entendi. Eu achei maneiro também quando você falou do lance que as pessoas às vezes votam até por mera oposição. Tipo, quando parece que o PT vira inimigo, o Bolsonaro vira inimigo, só quer só pra tirar a pessoa. E eu não sei se vocês vão concordar muito comigo, mas eu sinto que, tipo, desde que o Bolsonaro entrou, a partir de 2018 e tal, eu sinto que veio uma polarização na política que eu nunca tinha visto, assim, algo parecido. Acho que ficou bem bizarro, assim, tipo... Acho que antigamente até as discussões políticas acabavam mais rápido, beleza. Tudo bem, não vamos nos estressar. Hoje em dia parece que tudo ficou mais ávido, né? Parece que um lado é muito o problema forte, de hoje é que política virou entretenimento, né? Que Eu- até a Dilma time de ali... futebol, gente. até a Dilma ali... um negócio muito dogmático, Quando né? falava assim, interrompemos a nossa programação, discurso da Dilma. Pô, fazer o que? Trocar de canal. Tu Liga ia a na rua televisão. jogar o lixo fora. Levar o teu cachorro pra passear. Cara, hoje se falarem assim, pô, vai ter pronunciamento do Bolsonaro no jornal, sabe? Pô, o pessoal fica... Cara, política virou entretenimento. E você já tem um alerta, né? Já começa a panelar, só você Virou. sabe que tem que ir lá. Só que, cara, eu acho isso... Felipe, eu acho isso, cara, péssimo, assim. Assim, é bom num sentido que as pessoas começaram a se interessar mais por política. E você quer ou não, cara, hoje todo mundo sabe mais de política do que antes. Hoje você sabe quem são os ministros do seu país, por exemplo. Coisa que na época do Lula pra trás, Dilma, Temer, que é o ministro da infraestrutura, pô, não tava nem aí, entendeu? Pra essas coisas. Mas eu acho também que... Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas pra mim, Felipe, eu acho que as pessoas estavam mais desesperadas e brigando mais na eleição anterior do que nessa. Você acha? Sério? Eu tenho essa sensação. Por quê? Que nessas pessoas estão mais calmas. Quer dizer, estão Sério? menos revoltadas. Mais calmas Acho que as pessoas elas ficaram mais polidas. Ficou como se fosse o Flamengo e Pô, cara, 2018, cara, era guerra O Corinthians. civil, cara. Era um negócio assim assustador. 2018 era Mas Flamengo e Flamengo- Vasco. Era um negócio assustador, pelo menos na minha visão, assim. E hoje eu acho que as pessoas continuam Mas por quê? Pra discutindo. tirar o PT, que o pessoal falava? Não, porque era a isso? primeira vez que estava vindo ao poder um cara igual o Bolsonaro, assim, entendeu? Um cara falando o que queria, um cara com um discurso claramente de direita, assim. Você nunca teve isso no Brasil. Você teve, no caso, o governo militar ali, Mas que não depois conta veio logo como que ela democracia. era, né, Aí você teve, esquerda. pô, Sarney, Collor,
Aí teve o Itamar, beleza, teve o Fernando Henrique, que tinha fama de direito, que de direito não tem nada, entendeu? Depois você teve os anos de Lula, Dilma, Temer. Nunca teve alguém com um discurso moderado, assim, né? Sempre alguém populista ou extremista. Centro, né? Mas sempre falam entendeu? isso, né? Que normalmente, quando fica muito tempo num governo de esquerda, aí o povo vai lá e elege um de direita. Depois fica muito tempo de direita e o povo É isso que minha cola e tá aqui. revolta e tal. E aí vai pro de esquerda. Exatamente. E assim, e não tem nada de errado nisso, porque pelo contrário, acho que isso é completamente natural. As pessoas sim, vão sim. se cansando ou não aprovam mais, que é completamente normal você não aprovar um governo de esquerda para um governo de direita. Eu até fiz aqui uma pesquisa que eu não lembrava o nome de todo mundo. Assim, você vê aqui, por exemplo, Uruguai, tinha um cara chamado Tavares Vázquez, de esquerda. Perdeu, entrou o Luiz Alberto Lacalle, de direita. Colômbia, que é até mais famoso, tinha o Pineira, que era de direita, entrou o Gabriel Boric, agora esquerda. Equador, Rafael Correia, esquerda, tem o Guilherme Lasso agora, direita. Chile, tinha o Ivan Marques, direita, entrou o cara agora, o Gustavo Petro, esquerda. Paraguai teve 2 de direita, Horácio Cartes, Márcio Benítez. E o Peru, que teve o Pedro Paulo Kuczynski, né, que chamavam de PPK, que renunciou até, e entrou um cara no lugar dele, o cara que dissolveu o Congresso, que dissolveu o STF peruano, cara, uma doideira, assim. Caraca. Aí entrou o Pedro Castilho agora, que é ex-guerrilheiro, assim, o cara é completamente esquerda, assim, entendeu? E sempre tem, na época de eleição, aquelas coisas, a América do Sul está vermelha, a América do Sul agora está azul, né, considerando que o azul, nosso, é o direito. É porque no governo americano a gente confunde, né, que o vermelho é o republicano, né? Aí fica assim, o pessoal querendo comparar, tipo, perdeu, a direita ganhou, a esquerda ganhou, mas cara, isso é a coisa mais normal do mundo, as pessoas passam a desaprovar determinados tipos de política, as pessoas cansam, querem novidade, é só você ver, tipo, Macri era de direita, saiu escorraçado do poder, ninguém gostava mais do cara, na Argentina. Aí entrou o Alberto Hernandes, né? Eu sempre confundo, é Fernandes ou Hernandes? Eu sempre Acho confundo. que não. O Alberto Hernandes, de esquerda, com o kirchnerismo ali, a Cristina Kirchner com ele e tal. E aquela coisa, não, pô, a Argentina agora vai voltar a funcionar. E, pô, caiu de novo, entendeu? E é muito provável que entre um cara agora de direita na Argentina, que é a coisa mais comum, entendeu? Pô, Mas desaprova. E graças a Deus dá pra mudar. Né? Porque se não desse, aí que mora o problema. Entendeu? Virar a Venezuela da vida. Entendeu? Entendeu? Tem até uma pergunta depois que eu vou fazer no final, mas... vou fazer no final. Tá bom. Acho que quase que eu ia fazer agora essa pergunta da Venezuela, com o Lula. No caso eu vou fazer agora, só pra gerar polêmica. É porque, tipo assim, quando a gente fala de Lula ou Bolsonaro, a primeira coisa que falam, tipo, pelo menos que eu escuto, se votar no Lula, ele vai transformar o Brasil numa Venezuela. Se votar no Bolsonaro, ele vai transformar o Brasil numa ditadura. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Quem manda é o presidente do... Vocês, tipo assim, Câmara até que ponto Deputada. isso é verdade, até Quer que falar, ponto, Leonardo, tipo, alguma isso pode acontecer ou não, entende? Deixa vocês falarem primeiro, depois eu falo. 4 anos dá pra fazer muita coisa? É. Não, é que ela fala, o primeiro ano não é do governo. Outra, a gente tem a própria informação. Então, assim, a gente tem uma população hoje que se movimenta, que se faz presente. Então, não é uma população que está sem informação do que está acontecendo. Então, não vejo esses caminhos. Então, na Venezuela, a gente não tem somente o petróleo, a gente é rico, o Brasil tem bastante riqueza. Sim. Até você transformar tudo, não tem como. E ser um ditador? Não, porque assim, a gente vê, né? Até, apesar de todas as pérolas, né, do Bolsonaro, a gente vê que muitas das coisas ele não conseguiu passar. Tem para que isso existe o Congresso. E por mais que as pessoas dizem, né? Ele vai lá, baixa... Ele é um golpe. Não, baixa no Congresso, ele se expressa, né? A gente não sabe o que os outros pensavam. A diferença é essa, né? Que os outros presidentes poderiam ter o mesmo pensamento e não se expressavam. Ele fala o que ele pensa. Então, isso faz o quê? Criar um alerta na sociedade. Opa, não acha que você vai não, porque a gente está aqui para poder fazer do ao contrário. Eu penso mais ou menos assim também. Eu acho que tudo é o jeito que você fala com as pessoas. Tem muito jeito de você falar, só que o Bolsonaro ele é um cara sem filtro. Entendeu? Ele fala o que vem na cabeça dele. Eu até comento assim com meus amigos, já até falei em sala isso algumas vezes, que eu acho que muita coisa que o Bolsonaro fala poderia ter sido evitada. Que eu acho que boa parte dessa rejeição que as pessoas têm por ele não é por questão política ou por questão de governo.
eu acho que é boa parte das coisas que ele foi falando ao longo do mandato dele, e eu sempre penso assim, cara, não é possível que não tenha uma pessoa na equipe dele que leia o discurso antes e fala assim, pô, presidente, fala isso aqui não. Um assessor. Entendeu? Vai pegar mal. Ou ainda pode botar um representante, né? Porque Entendeu? todo presidente tem lá o... Conselheiro? Não, tem o porta-voz, não. Acho que é porta-voz que chama. porta-voz, é que fala no lugar do presidente. É. Ah, tá. E assim, complementando o que a Leis falou, cara, assim, falando do Bolsonaro primeiro, questão dele virar um ditador, cara, ele nunca falou nada que pudesse sugerir que ele quer ser um ditador, que ele vai ser um ditador. Pelo contrário, às vezes que eu vejo o Bolsonaro falando isso, ele fala assim, cara, eu fui deputado a vida inteira, entendeu? Como é que eu ser ditador? É que as pessoas associam o fato dele ser militar, dele defender a questão do Homenagear lá. dele ter sido militar, dele falar bem da época da ditadura, as pessoas associam que ele vai ser o novo cara, o novo Castelo Branco, que vai dar um golpe em 64. Cara, tipo, real. É o lance da fala dele em relação à tortura também. Entendeu? Assim, acho não, cara, eu boto minha mão no fogo, assim, que não tem a menor chance disso aqui virar uma ditadura, entendeu? Não tem. E até Entendeu? pela quantidade de pilhéria que fazem com o Bolsonaro. Se ele fosse um ditador, já teria. As pessoas falam assim, não sei o que o cara é fascista, que o Brasil vai virar um país fascista, que o Bolsonaro é fascista. Cara, que tipo de fascismo vocês estão vendo no governo Bolsonaro, assim? Tipo, ele pode ser um cara grosso, pode ser um cara que às vezes não sabe o que ele tá falando e fala, não tem uma eloquência, mas, cara, que país fascista é esse que você pode fazer piada com a facada do presidente? Entendeu? Você pode chegar no plenário e falar mal do presidente no plenário, na Câmara, entendeu? Fazer piada, fazer um monte de coisas e ficar por isso mesmo, entendeu? E o Bolsonaro, ele é totalmente contra não, sim, como ele tem esse viés mais de direita, essa parte mais conservadora da sociedade, as pessoas falam assim, Bolsonaro, não, é um fascista e tal. Cara, que fascismo é esse que você tem, tipo, marcha de orgulho gay no seu país, você tem marcha pró-aborto, você tem marcha para liberalização das drogas? Cara, tipo, pelo amor de Deus, se você fizer isso em países que são realmente caras de ditadores, como, tipo, Nicarágua, Maduro, países árabes, pô, pelo amor de Deus, não tem nem comparação, entendeu? Então, assim, eu acho que é mais uma coisa, assim, de pessoas que não gostam do Bolsonaro, e era mais agora em época de eleição, que ficam tentando colocar um medo nessa parte da população que é meio desinformada, que o Brasil vai virar uma ditadura e tal, assim como também a questão do Brasil virar Venezuela. Pô, Deus me livre. Assim, Deus me livre, 2, eu acho que não, cara. Acho que se o Lula entrar, ele pode até ter uma dificuldade ali com o Congresso, igual a gente trouxe aqui agora, mas certamente o Brasil não vai entrar numa crise tamanha como se fosse a Venezuela, entendeu? Pelo amor de Deus. Assim, o Lula, cara, ele ficou 8 anos, o PT teve 14 anos Foi. no poder e, cara, o país não acabou, não chegou nem perto de ser uma Venezuela, entendeu? Tipo, vai virar uma Venezuela. Pô, tá tendo 14 anos tentando, não conseguiu até hoje, entendeu? Sabe? Então, assim, acho que é muito um exagero, cara, das duas partes, sabe? Não há a menor possibilidade disso acontecer. Claro que podem acontecer coisas que pode piorar o país, pode, entendeu? Mas eu acho que não seria uma coisa a nível de chegar perto daquilo ali, entendeu? Eu acho que eu vejo por esse lado, assim. São duas opiniões extremas que não fazem a realidade, assim. Eu penso de um pouco diferente. Vamos partir do princípio do senso comum de que a Venezuela é um país socialista, uma ditadura socialista. De acordo com o socialismo, fábrica, grandes fazendas não têm um dono igual no capitalismo. Sim. Elas pertencem a várias pessoas. Nos governos do PT, isso de alguma forma aconteceu? Não, né? Os banqueiros tiveram grandes lucros. Então, se isso não aconteceu antes, por que vai acontecer agora? Ainda mais com o Congresso, boa parte dele à direita, avisa essa ideia de socializar os meios de produção. Com relação ao Bolsonaro, eu realmente tenho um certo receio quanto a isso. Eu separei 3 falas dele por causa dessa pergunta que você fez. Por exemplo, em 1999, em entrevista ao extinto programa da Band Câmera Aberta, ele disse textualmente que ele defende o uso da tortura
como instrumento legítimo do devido processo legal. Então, por exemplo, você foi acusado de cometer um crime. É aberta uma investigação porque o investigador não sabe se você cometeu ou não o crime. Se você não cometeu, você pode ser torturada. E se você cometeu, então, eu acho que num Estado de Direito isso não seria aceitável. Mas aí você pode argumentar comigo assim: ah, Leonardo, mas as pessoas mudam sua forma de pensamento. De acordo com a psicologia, a gente leva em média 3 meses para mudar o nosso comportamento. Então eu vou avançar. 2012. Durante o processo de impedimento da presidente Dilma, o Bolsonaro anunciou seu voto em nome de um ditador. De um ditador não, perdão, de um torturador. Então eu acho que ele não mudou de ideia, né? Vou avançar de novo mais um pouco no tempo. Em 2018, durante a coisa presidencial, ele deu uma entrevista ao programa Roda Viva. E ele afirmou que seu livro de cabeceira tem como escritor esse mesmo torturador. Então, a tortura é algo que é marcante nele. E tem um outro problema também, que é o seguinte: ele não é que ele criou diretamente aquela a lei do relator, que eu esqueci o nome, que é o orçamento secreto, a lei do orçamento secreto, em que ele comprou o Congresso. Então é só ele dar dinheiro para o Congresso, o Congresso vota de acordo com ele. Boa parte da Câmara é de direita. Foi anunciado na imprensa, eu não peguei a matéria, que fala que ele tem uma proposta de ele poder aumentar o número de juízes no STF, coisa que o Maduro na Venezuela fez. Então quem está mais próximo de tornar o Brasil numa Venezuela não é o Lula, é o Bolsonaro. Então eu penso mais ou menos nisso com relação a esses dois candidatos. Pra você, então... Nossa, que louco. A chance. Não, mas eu gostei. Não, eu confesso que essa parte do... Eu cheguei a ouvir sobre isso, mas eu não sabia se era real. Assim como também estão falando que a Câmara está querendo votar um negócio de semipresidencialismo, né, para o governo... para o sistema de governo não ser mais presidencialista e ser um semipresidencialismo. Eu não sei nem de onde surgiu isso, mas isso realmente está acontecendo lá. Eu não sei se é iniciativa do presidente, se é iniciativa dos deputados, eu não sei. Do Brasil não ter mais só a questão do presidente, tem tipo um primeiro-ministro também. Aqui? Eu quis começar agora, essa semana, eu não sei de onde, por que surgiu isso, mas tá rolando isso aí. Agora, como se vota isso? Também vai ter. Gente, Plebiscito. Eu queria aproveitar e perguntar, a gente já falou de fascismo, tortura, acho que não dá pra deixar de perguntar também na questão do termo, né, genocídio, que tá sendo usado muito ultimamente no contexto da pandemia. Eu queria saber a opinião dos convidados. Quando chamam o Bolsonaro de fascista, quando não chamam de fascista, chamam de genocida, né? Genocidas. E assim, eu bato nessa tecla ainda, assim, cara, se chamar o cara de genocida por causa... Chama de genocida por quê? Por causa com certeza por causa da questão da vacina, da pandemia e tal, que teve aquelas questões das coisas que ele falou, aquela coisa que a gente falou, pô, não é possível que alguém não falou pra ele não falar isso, entendeu? Que a gente tem um falou amigo, cara. Só que se a gente pensar no grosso da questão, você chamar o cara de genocida, eu tava pensando nisso, assim, cara, assim, de coração. E assim, não tô defendendo Bolsonaro, Lula, coisa do tipo não, mas assim, a pessoa que chama ele de genocida tem coragem de falar que é sobrevivente do genocídio? Entendeu? Tipo, a pessoa que hoje tá aqui no Brasil, ela tem coragem de sentar numa mesa com um judeu velho, Nossa. polonês, Pesado. um cara de Uganda, um sérvio, e falar que ele é sobrevivente de um genocídio. Genocídio brasileiro. Entendeu? Pô, pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que o Bolsonaro, ele errou. Ele errou muito, tal. Mas ele voltou atrás de alguma forma, que ele viu que aquilo estava pegando muito mal para ele, a questão das vacinas e tudo. Só que, felizmente, houve aquela briga, aquela questão, mas o Brasil, se eu não me engano, foi 1 mês de defasagem entre a primeira vacina e a vacina no Brasil. Então, assim, não foi tão ruim quanto seria. Tipo, se esquematizou algo muito ruim na questão da vacina, e naquela época todo mundo tava falando um monte de coisa, de negócio de imunidade de rebanho, que eu nem entendo direito o que é isso, que alguns países falaram que não iam vacinar,
A Suécia falou que ia deixar o pessoal se infectar mesmo, a Bielorrússia também, Belarus, né? A imunidade, qual é o nome? De rebanho? É, Tipo, deixa todo mundo se contaminar, você vai pegar... Quem morrer, Anticorpos morreu. naturais. exatamente. isso aí. É isso. Entendeu? E aí o Bolsonaro foi por essa leva aí também e só que de repente começou a morrer muita gente, começou a ficar muito mal essa questão, teve a questão de Manaus, né, que teve aquele pico, né, de morte em Manaus naqueles dias, negócio de oxigênio, tudo que cada um tem uma versão. O Bolsonaro fala que o governo federal fez o que era para ser feito, outros caras falam que não, mas assim, eu não entendo essa questão dessa logística também. Mas, como eu falei, eu acho que você chamá-lo de genocida, eu acho que é um pouco demais, entendeu? Você pode dizer que ele foi um mau gestor, entendeu? Ele pode, na sua opinião, ele pode ter sido um mau político, ele pode ter sido um cara insensível às questões, que talvez ele não tivesse a real dimensão do que estava acontecendo, das pessoas de fato morrendo e tudo. Mas, como eu falei, felizmente, né, ele mudou de ideia, o Brasil começou a vacinar e a nossa curva baixou. E é isso, eu só acho um termo, É um assim, termo muito forte para socialismo, né? é um termo, eu acho que é um termo muito forte para algo que não se configurou. Felizmente, não. Assim, Entendeu? eu, quando teve a pandemia, eu estava em Brasília, né? E toda a discussão, né, Brasília, ela tem uma maior parte formada, né, por funcionários públicos, né, pessoas que trabalham no governo. E eu trabalhava no banco na época, né? Então eu tinha que trabalhar presencial. E assim, as mesmas pessoas que chamavam ele de genocida eram as mesmas pessoas que iam para o mercado passear. Então, assim, né? Então, a gente sabe que existe muito a questão da onda, né? Ah, vamos falar porque o outro está falando, está se repetindo, e sem saber o conceito, sem saber por que está falando, mas, na verdade, aquela pessoa também está provocando, porque a prática era outra. E eu estou falando isso porque eram pessoas que eram servidores, foi fechado, e aí, quando eu ia no mercado, as pessoas estavam na Páscoa, né? Vamos pegar. 19 de março se fechou. Na Páscoa, o mercado não tinha um ovo de Páscoa. Na Páscoa, tinha fila para as pessoas comprar chocolate. Tinha idosos, tinham crianças. Além de eram pessoas que moravam em bairros, não. Eram pessoas que moravam na Asa Norte e na Asa Sul. Pessoas que tinham condições, pessoas que trabalhavam para o governo. E essas mesmas pessoas, na hora que ele ia se pronunciar, faziam panelaço. Fazia assim, eu não sei quem é pior. Então, aí você fica assim, não sei quem é pior nessa história. E assim, as pessoas, elas vêm reproduzir, elas não fazem essa parte da análise, né? Desde quando eu estou falando desse presidente, né, que ele não quer da vacina e não está me protegendo. E quanto é que eu realmente estou me protegendo? Eu preciso comer chocolate, eu posso ir para a fila, eu posso me contaminar e contaminar os demais, né? Eu posso fazer festa, porque a gente sabe que teve muitas festas escondidas. Então, assim, acho que as pessoas, elas têm que pensar, qual foi a minha prática? Realmente eu quis me prevenir ou, na verdade, eu quis me aproveitar, que a gente sabe que muita gente foi por home office e que não trabalhou. Porque você tinha uma dificuldade muito grande, né? O Brasil, ele não estava preparado em nenhum momento para a pandemia. E quando a gente vê, né, que, eu sempre falo, né, a pandemia ela teve os efeitos negativos, mas também teve os positivos. A gente teve que colocar, ampliar o nosso data center para colocar funcionários para trabalhar, home office. Mas esses mesmos funcionários que não queriam ir lá presencial, a gente encontrava nas ruas no mercado. Ou seja, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. O pessoal usou muito o home office também. Claro que não foram todos, mas muita gente usou, né? Para viajar, para fazer uma série de coisas. Eu lembro muito, cara, até hoje. Eu vi isso... alguns amigos me mostraram isso na época. Eu acho que foi mais ou menos na época da vacina, antes da primeira ali, que teve uma festa no Rio de Janeiro. Cara, que lotou. Teve Tu lembra disso? Acho que foi um artista, né? Eu acho que foi a Neymar? Sim. Não foi? Cara, não, foi uma festa, acho que foi tipo um negócio de eletro... rave, uma coisa assim, cara, lotado. A Gabriela Pugliese Eu falou ia que falar, isso. Que tinha uma influencer assim, a galera, cara, o pessoal numa aí festão caíram assim. em cima dela e tal. Caíram em cima delas Mas ela e era tá muito errada. engraçado. E era muito engraçado, quer dizer, de engraçado não tem nada, né? Mas Funcionários era, lá, muito engraçado. mas era bizarro, porque aí você via várias pessoas que as pessoas estavam fazendo vídeo, aí depois as pessoas pegavam as pessoas do vídeo e mostravam, tipo, o Instagram das pessoas, exatamente igual a Leis falou. Genocida, máscara, não sei o quê,
usem máscara, não sei o que, e tá lá o Tinha cara, alguém entendeu? tweetando de alguma aglomeração, falando, culpando Nem aí, uma entendeu? pessoa inteira por uma E pandemia. é assim, claro que as envolve pessoas todos, né, como ela tomaram atitudes diferentes durante a pandemia. Eu confesso que no início eu tava mais não ligando tanto assim para a questão da pandemia. Eu tomei meus cuidados, tá? Mas eu não fiquei Neurótico. louco da cabeça assim em casa, igual algumas pessoas ficaram. Eu usei máscara, tomei a vacina e tudo, mas assim, eu achava que você ficar trancado mesmo também, eu falava, cara, pelo amor de Deus, tipo, isso Isso vai ia acabar ser com a pior. cabeça das Não, pessoas, e você assim. ficar trancado e, tipo, a mídia massacrando, falando, É. não sei quantos mortos, a pandemia Pô, tá o que eu expandindo. fazia na Foi pandemia complicado. era assim, a gente passava, Felipe, a gente passava todos os dias, cara, e o sábado pra mim era uma coisa sagrada, porque o sábado era o dia que eu ia em Botafogo, e tinha um barzinho em Botafogo, que a gente sentava na calçada, eu e 2 amigos, assim. Cara, assim, era hora de você expandir, assim, sabe, tipo, dar uma respirada, conversar um pouco, tomar uma cerveja, assim, e ir pra casa, entendeu? Porque se não fosse isso, cara, eu também não sei se eu ia aguentar ficar em casa o tempo todo, assim, igual as pessoas estavam querendo e tal. Mas chegou uma hora que é aquilo, você começa a se guiar pelo exemplo também, né, das pessoas. A minha mãe, ela tava fazendo um tratamento dentário, que eu tinha que ir na Tijuca com ela, sei lá, uma vez por semana, assim. Cara, e cada vez que eu ia, a rua tava cada vez mais vazia. E cada vez menos gente na rua. Muito louco. Parecia dia de Copa, você atravessava ali a Conde Bonfim, a Barão de Mesquita, cara, não passava um carro, assim, e te dava medo, aquela coisa meio inerente, assim, eu falava assim, a gente tinha uma loja americana ali perto, eu falava assim, pô, vou ali comprar chocolate, pô, e dava medo de você entrar na loja, que você falava assim, não, mas sei lá, vai que Vai que eu eu me coloco contamino. um dinheiro e aí Cara, acabo pelo amor de levando Deus, pra casa, pô, e eu não aí quero mato passar meus por isso pais. nunca mais na minha vida, Ah. cara, nunca mais, nunca Nossa. mais. Cara, eu lembro que foi um negócio bem distópico, assim, né? É. Tipo, eu também, eu lembro que o Mandetta disse que tava permitido a caminhada ao ar livre, né? Só não tava permitido a A gente aglomeração. fala mal da atitude do Mandetta, né? Tipo, Mas enfim, eu lembro que, tipo, eu não deixei de surfar durante a pandemia, que era como foi pra você o bar, eu não deixei Aham. no começo ali e tal. Eu lembro que, tipo assim, na prainha tinha uma fita na praia, e, tipo assim, você não podia ficar na areia, você podia ficar dentro da água, mas não podia ficar na areia. Aí eu lembro que, tipo, a gente tava na água, tinha outros surfistas e tal, e, tipo, vinha helicóptero pra ver se tinha gente na areia, tipo, caraca. era um negócio Criminosos. muito louco. Assim. Não, e aconteceram aquelas cenas E, tipo, ridículas de você prender a mulher andando na praia sozinha. O pessoal vinha e prendia a mulher. Aham. Aí, Isso não e, pode tipo, nem parecer. ele chegava muito perto da gente, assim, foi, tipo, muito assustador, coisa de filme mesmo, futurista. Mas você poderia passar e ir até a água, só não poderia ficar. Só não podia ficar ali tomando sol, mas a gente pulava a fita, assim, tipo, mas, tipo assim, a praia em si ficava muito vazia. Aí Tem tinha, muita gente com tinha, depressão, né, por Que causa loucura. tinha guarda municipal, Tem tipo gente assim, que tá ferrada da cabeça até agora por causa disso. disso. Não, né? Porque, pô, a pessoa fica em casa só ouvindo... Não, imagina a pessoa que tinha, tipo, síndrome do pânico. Minha mãe tem um amigo que tem síndrome do pânico. Ele quase surtou, cara, porque você já pensa que vai morrer. Aí você liga a televisão e fala, tá todo mundo morrendo, você não pode sair de casa, a pessoa precisa ir no mercado, precisa trabalhar. Pô, Não. sim. E principalmente para quem tem parente no hospital, né? Minha mãe trabalha em hospital e o hospital da minha mãe, referência de Covid. Então, meu pai ficou desesperado. E assim, acabou que a minha mãe, sempre ela foi assintomática, então ela nunca testou, né? Uhum. E ela, quando ia fazer o teste, mandava suspender porque o todo hospital estava contaminado. Uhum. E meu pai morrendo de medo. E aconteceu, né? Que meu irmão foi contaminado. A gente não sabe como, a gente não sabe. E aí eu cheguei de Brasília, né? Eu cheguei, ele já estava. Eu falei, olha, eu estava lá, né? Tranquilo, vim pra cá pra ser contaminado. Brincando, né? Mas assim, a gente não sabe, né? A gente só vai saber realmente com os sintomas. E assim, já estava no período... Foi quando começou a segunda onda, que ele foi... Aham. Uhum. Ele teve sintomas, né? A gente não sabe se ele já teve o contato anteriormente. Vocês chegaram a ter Covid? Eu tive. Você chegou a ter? Eu não. Não, Eu também não. eu não contestei, não. Aparentemente eu Eu não também. testei. Eu acho que eu fui esses casos que pegou, mas não aconteceu nada. Porque assim, não tem como eu não ter pego. Meu Deus. Porque eu peguei Ficou muito metrô, exposto. trabalho, eu peguei um monte de coisa. Nossa. Entendeu? Não tem como você fugir também. Em mim foi relativamente fraco os sintomas. Eu não senti cheiro, gosto. Mas tu já tava vacinado já? Não. Tu pegou? Não. Foi nem no começo que eu peguei. Que eu Mas já trabalhava. voltou? Cheiro, gosto pra Não, você assim? sim. É que eu tenho um amigo que até hoje ele fala que ele quase não sente cheiro Ai, das eu acho coisas. que isso deve ser tão horrível. É, eu tipo, também tenho um É amigo amigo que não meu. sente cheiro nem É. gosto. O Rômulo, ele fala. Quando eu peguei por causa do meu namorado.
maravilha. Ele pegou e eu moro com ele, mas não moro com minha mãe, então... Aí eu tava lá e ele pegou e, ficou em isolamento total, porque eu ficava com ele em casa e, Você tinha que ficar também. trancada e ele mal pra caramba e eu começando a ficar mal também. O meu ficou mais leve, entendeu? Mas ele quase morreu real por causa disso. Cara, é bizarro, né? Cada pessoa foi de um jeito diferente, independente da pessoa ter uma saúde Mas ele também não tomou vacina. boa, uma saúde ruim. Isso foi totalmente aleatório. Eu vi cara que era triatleta morrer de Covid. Falei, cara, como assim? Não, e aí vem aqueles caras que são fumantes, bebem tudo, falam assim, eu não peguei Covid ainda. Você fica, pô, cara, como? Entende? Eu acho que no final das contas todo mundo pegou esse troço já. Não tem como, entendeu? Sei lá. Mas voltando aqui vamos pra lá, economia política. Você falou ali que você achou, tem gente que fala que, pode falar que o Bolsonaro foi um mau gestor, pode falar o que for, mas, não falar que ele é um genocida, ok? Mas, considerando, assim, no governo, né, primeiro governo do Lula com o primeiro governo do Bolsonaro, você acha que, teria como comparar meio que quem fez uma melhor gestão? Porque, no Lula, teve aquele boom das commodities, né, teve toda aquela maré de sorte, né, que o Brasil teve. E no Bolsonaro foi, literalmente o contrário, foi pandemia, guerra e... Eu acho que você respondeu a questão já, né? Não, mas eu concordo com você, assim, por mais divergências que eu tenha com Lula e com Bolsonaro também, inclusive eu falei isso em sala um dia, né? Foi em micro que eu falei? Não lembro se foi em micro que eu falei. Não lembro. Que eu acho que o Lula, de fato, ele foi um bom presidente. Aquele primeiro mandato dele ali, cara, foi muito bom. A gente foi descobrir várias coisas depois, assim, a questão da Petrobras, a questão do mensalão, Petrolão, aquela série de coisas, aquela série de denúncias e tudo. Só que pensando assim, socialmente falando, uma visão bem por cima, assim, bem leiga da história, como eu tinha o quê? Eu lembro o primeiro ano do Lula foi o meu primeiro ano de faculdade. Eu lembro disso, foi 2003. Eu também fui meu. Foi seu Sério? Caraca. Eu lembro, não, eu lembro, eu né? lembro, até eu lembro a exatamente, campanha, assim. Porque tinha alguns professores que faziam campanha explícita. Sim, meu colégio o dentro pessoal da fazia. sala de aula. Eu estudei em Pedro II, e assim, e é proibido, você não pode fazer campanha política. Cara, os professores com broche dava papel. Que isso, tá gente, nem que aí. absurdo. É absurdo, né? Tu acha que isso não tá acontecendo agora, não? Você entra nas universidades, o que tá acontecendo mais isso. Tu tá de bobeira, cara. Mas A tá gente aqui, nós acontece. somos polidos. Meu Deus. Nós somos professores que trazemos reflexões no outro. Assim, Mas, na faculdade de economia, só porque é pública mesmo, não, a minha eu colégio. fiz católica, né? E na católica, eu, assim, claramente o professor fazia. Fazia e eu achava aquilo um absurdo. Eu também achava bizarro. Porque, o professor é a referência do aluno, principalmente no primeiro semestre. Independente de quem o cara vote, assim, pode ser o cara que vai votar no teu candidato. Pô, o cara para a aula, assim, começa Mas não é na a questão declamar assim, sobre o cara. mas assim. tinham mais pessoas como vocês, assim, que achavam absurdo? Ou tinha pessoas... Cara, tipo, assim, mas eu lembro muito disso na minha época de escola. Uhum. E escola você é um passivo, né, cara? Você fica ali olhando, você não vai falar, professor, você não vai questionar o professor, entendeu? Na universidade, às vezes, tem isso também, né? Tipo, E eu assim, lembro disso. É. Só que, cara, na faculdade eu lembro dos professores, eu não sei se com a Leite foi assim, mas eu lembro dos professores, tipo, com broche, do Lula, mas assim, não falando diretamente de eleição, ou voto em Lula e não em Alckmin, que era o Alckmin na época ali, Serra também. Eu particularmente, eu acho que eu dei sorte nesse sentido. Você tinha uns professores que você sabia claramente quem era Lula, quem era Alckmin, mas isso não entrava na sala. Não entrava, que eu digo, de discussão no meio da matéria, assim, entendeu? Na sua eles faziam propaganda ou era... A minha foi bem pior, né? O que acontece, né? Foi até uma disciplina de macro, o professor, ele sumiu. E ele estava fazendo campanha, ele sumiu. Ele sumiu. Não, E é assim, né? Ele era superintendente da Caixa Econômica. gente. Ele sumiu de dar aula. Ele entrou, ó, o trabalho é esse, vai aparecer, e aí a gente já sabia, não, porque eu preciso fazer. E ele foi, né, com Meu todos Deus. os aparatos, né, Caramba. do candidato. E aí a gente, né, cara, não pode, né? E aí, assim, você vai, mesmo sendo uma universidade particular, tem toda uma articulação. É muito diferente daqui, né? Principalmente você falar de uma universidade católica, né? Que ela tem ali aquelas tradições. E acabou que o cara voltou e a gente não conseguiu, até que ele um dia saiu da instituição. Então, assim, acho que a gente tem que ter primeiro compromisso com a educação. Eu falei, gente, olha só, se essa pessoa faz isso com a gente, ele apoia esse candidato, você vai votar nesse candidato?
Aí já deu um mau exemplo. Em vez de Isso. converter os votos, Perde-se os votos, né? Então a gente vê muito isso pelo exemplo, né? Quem é que está pedindo para votar? O que é que ele está fazendo, né? E a gente sabe que tem algumas pessoas que pedem o voto e faz totalmente diferente, né? Principalmente como a questão muito do sonegar, né? As pessoas acham certo sonegar, né? Quer fazer, mas não quer que o candidato, né, faça. Então, assim, gente, vamos lá, temos que ter coerência, né, entre a nossa fala e a nossa atitude, né? E tem gente que fala isso abertamente, né? Ah, não, porque eu não vou pagar imposto porque é muito caro. Ok, tudo bem, a gente sabe que o imposto no Brasil ele é muito alto. Sim, mas aí eu tenho que sonegar? Não, eu tenho que fazer o quê? E lutar, né? Se a gente for ver, é um tema, né, que nem vi tocado muito sobre a questão da reforma tributária que a gente precisa ser feito no país, né? tanto Lula quanto Bolsonaro tocaram nesse assunto, né? Tipo, que eles querem fazer. Como Mas propósito. como? Não fala, né? Essa é uma. Todas as eleições, todos os Essa candidatos é a reforma falam que isso. todo mundo fala e não sai do papel. Isso. Não, só sai da fala. A gente vai fazer a reforma. Como? Meu Deus. Interrogação. Que é muito complexo, assim. E aproveitando só a questão da pergunta, como você mesma falou, cara, Opa, calma aí. Opa, Meu Deus. Parou de decida é a lei. Então, se o professor não pode fazer propaganda política na instituição escolar, então não pode. Mas analisando no vácuo, eu não consigo ver problema de um professor universitário respeitosamente fazendo esse tipo de propaganda, porque são adultos no ambiente universitário. Então, ali ninguém é coagido a votar em tal candidato. Mas, tipo, uma coisa é você, sei lá, pra mim, uma coisa é você ter uma conversa, tipo, eu chego pra Elisângela e falo, professor, o que você acha de tal candidato, tal candidato? Tipo, você acha que eu deveria votar em quem? Aí a gente vai conversar, ela vai me falar. Outra coisa é o professor chegar na sala de aula com o adesivo do candidato e falar, esse daqui é o melhor e tal. Porque, pô, ele é uma influência, entendeu? Tipo, ele tá no papel de professor. Ele tem mal bem, ele tem um peso, que ele, pô, ele é formado, sei lá, doutorado, mestrado. Então, tipo, o aluno vai olhar pra ele e vai falar, pô, se o professor tá falando isso é porque tem que fazer, entendeu? Sei lá. E principalmente quando você tá nos primeiros. Você entra na faculdade com 18 anos. Tá. Não, você entra na faculdade com 18 anos. Tem pessoas que nem sabem se é o curso. Quantas pessoas mudam o curso na metade do caminho? Então, assim, você fazer campanha política dentro da universidade, uma coisa é você falar, já no mestrado, no doutorado, você já tem um outro nível de concepção, você já passou ali dos 24, às vezes você já ingressou no mercado de trabalho, você já sabe como é a dinâmica, você já teve conhecimentos para você olhar com um olhar diferente. Mas quando você está no início, na graduação, a gente ainda está sendo preparado. Sim. sim. É só aproveitando a pergunta de comparação dos primeiros governos, a grande verdade também é que o Bolsonaro ele deu um grande azar, né, cara? Porque o Lula, como você falou, o Fernando Henrique, se eu não me engano, cara, ele pegou umas 3, 4 crises internacionais. Pegou México, Rússia, Ásia. Estabilizou. Cara, foi uma desgraça, assim, pro governo dele. Aí veio o Lula, cara, o Lula ele surfou numa onda muito boa, que a gente ficou quase 10 anos aí sem as crises. A gente era uma crise subprime americana, foi 2008, 2009, por ali, né? E o Bolsonaro, ele pegou um país que que, assim, teve a Dilma, né, que o país começou a entrar em colapso ali, o Temer, em 2 anos, ele conseguiu fazer algo bem interessante ali com o país, e o Bolsonaro pegou esse país. O primeiro ano do Bolsonaro, você teve bons indicadores, assim, você teve bons indicadores de economia, que todo mundo achava que ia ser uma coisa meio caótica, né, e tal. Só que no início de 2020 já começou, né, cara, pandemia e tudo, e aí, cara, não tem muito o que fazer, muito o que esperar. Emergencial, né? Eu acho que não dá nem pra comparar, entendeu? Acho que real não dá nem pra comparar. Talvez, se ele ganhar agora de novo, você consiga fazer algum tipo de comparação, mesmo que estapafúrdia, assim, né? Porque as guerras continuam, aconteceu isso tudo aí. Só que eu tenho uma uma teoria que eu acho assim, que presidente bom é presidente que todo mundo odeia. Todo mundo odeia no seguinte sentido. Todo mundo é bom ser presidente. sem fanbase, entendeu? É você pegar caras tipo Itamar Franco, por exemplo, que entrou, ninguém conhecia o cara, ninguém dava nada pelo cara, e o cara, pô, botou o plano real pra frente, não sei o que, né, entrou, beleza, ninguém tem nada pra falar do cara, entendeu? Assim como o Temer também foi, entendeu? Agora, cara, o problema de Lula e Bolsonaro é que
se o Lula entrar e começar a fazer um monte de coisa errada, cara, vai ter aquele pessoal ainda que vai estar assim, ó, que vai falar, não, mas mais vai inventar qualquer coisa. Assim como o Bolsonaro também, se ele entrar não, continuar, fizer um monte de besteira, cara, vai ter aquela galera que é assim, que não vai aceitar, não, mas ele não errou, ele não é isso e tal. Então, assim, eu acho que presidente no Brasil devia ser eleito igual alguns países na Europa. Sério mesmo. Que tem alguns países na Europa que você... Não sei se você já viu isso, que você vota no cara, você não vota assim, tem a lista, eu voto nesse aqui. Você faz um ranking de preferências. Isso tem um nome, eu esqueci o nome, qual é? De quem tem mais influência? Né? De quem você quer primeiro e até o último que você deseja. Depois faz tipo uma média. Não, eles vão somando os pesos de cada um. Nossa. E é bom que isso elimina os extremos, pessoas muito à direita, pessoas muito de esquerda, e você... Interessante. Pô, maneiro, você seria uma aí você vê que os luta discursos assim. se alinham, assim, que o cara sabe que se ele for muito extremo, Ele vai cair fora. entendeu? A galera vai votar nele por um lado, só que ele vai perder por outro, Uhum. entendeu? Você vai fazendo, tipo, classificação, né? Que você seria, pra você, presidente, que seria no primeiro lugar, no segundo, no terceiro. E aí você cria um ranking, né? Exatamente. Conforme as classificações que as pessoas fizeram. Legal. Exatamente, porque assim, o fato do cara, sei lá, ganhar nota máxima aqui desse lado, nota mínima aqui, vai ser pior pra ele do que ele ganhar, tipo, 5, nota 5, por exemplo, de todo mundo. Uhum. Entendeu? É mais ou menos por aí, assim. É. E eu acho essa polarização Não tá falando em sala, né, esses dias. Você até riu, né? Eu falei isso. O quê? Questão da polarização, as pessoas ficarem discutindo esquerda e direita. Cara, eu acho isso uma fico perda rindo de tempo. porque Assim. eu vejo isso direto, então, tipo, é muito engraçado. Que a Isabela até falou assim, não, você tem que votar, né? Você falou, não quer melhor pro Brasil. Eu falei, que Brasil, cara? Você tem que pensar em você, pô. Tem que pensar apesar do Brasil, né? O Brasil é Não, consequência, pô. Eu acho meio egoísta, tipo, pensar só por você, mas, tipo, eu entendo o lado. Mas se você for ver, a maioria das pessoas, né, elas voltam por você. Tô dizendo isso porque, assim, eu sou presidente de sessão. Então, domingo, eu sou presidente de sessão até para você entender como é o comportamento, como é que as pessoas votam. Né? Então, a escola, né, eleitoral, a minha, fica ali próximo do Jacaré. Então, as pessoas que votam são pessoas que moram na comunidade. E aí você vê, eu queria ter uma oportunidade de ser presidente de sessão num lugar onde a classe já é alta, para você ver como é que as pessoas se comportam. Então você vê as pessoas, elas dizem claramente em quem elas vão votar. E elas falam por que elas vão votar. Então elas são, aí eu vou votar em tal candidato porque vai me dar Bolsa Família. Então assim, é o que dói para aquela pessoa naquele momento. A gente pensa, nós tem que votar pensando no Brasil. O ideal seria todos votarem assim. Uhum. E aí, assim, né? Muitos vão dizer assim, a gente vai votar porque a gente tem uma população que está passando fome. Então, assim, não sei se as pessoas, elas são, porque muitas pessoas são partidárias, né? Que são as pessoas ali do que, o meu candidato, e elas criam, né, uma justificativa para o seu voto, né? Pensando ali no outro. Será que realmente é isso? Eu penso... Pode falar. Fala tu. Não, é que eu penso que é meio difícil disso acontecer por causa da grande desigualdade do Brasil. Então, as classes mais altas têm uma dificuldade de sentir a empatia com as classes mais baixas, e as mais baixas não sabem o que acontece lá em cima. Então, cada um pensa no que é melhor para você na hora do voto. Eu acho que não sei, é só uma hipótese minha, que a insensibilidade dos discursos de Bolsonaro seria isso, que ele tá lá em uma outra realidade lá, e as pessoas que estavam sofrendo realmente estavam numa realidade totalmente diferente do Bolsonaro. Assim. Você diz o que? Na economia ou na... Na economia, pandemia, na pandemia. Tá. Mas também em relação também à economia, assim, pessoas mais pobres sofreram mais, obviamente, e ele como presidente, com o salário dele lá, num ambiente social totalmente diferente, será que o motivo da insensibilidade dele também foi isso? Cara, não sei, porque assim, eu acho que ser oposição no Brasil, cara, é a coisa mais fácil que tem, você ser oposição. Não no governo federal, você ser oposição do cara que tá no poder. Seja no município, seja no governo, qualquer esfera, assim. Então você tem um prato cheio, cara, para reclamar e contestar tudo. Eu
eu não sei se essa questão do Bolsonaro, da questão que os pobres sofreram mais na pandemia, tem a ver com o Bolsonaro. Porque, assim, os pobres iam sofrer mais em qualquer coisa. Uhum. Isso não independe do Bolsonaro. Se fosse o Lula no poder, se fosse, sei lá, Jesus Cristo no poder, eu acho que não tem como o rico sofrer mais do que o pobre em algo na vida. Não tem como. Entendeu? Só que o problema... Não é um problema, né? Só que as pessoas ainda têm essa visão de que o Lula foi um salvador dos pobres e que os pobres... não os pobres, assim, vou te dar um exemplo. Essa galera agora que está votando, que não conheceu o Brasil, que é muito nova, a galera que tem lá para os seus 20 anos e tudo. Cara, essas pessoas, assim, eu falo isso porque eu dou aula para pessoas nessa idade, assim. Essas pessoas, elas estão sendo levadas a acreditar que o Brasil, entre 2002 e 2010, no Brasil não tinha pobreza. Eles acreditam realmente que entrou um cara lá, novo, que milagrosamente, tipo, não tinha morador de rua, entendeu? Que não tinha mais pobreza, que os hospitais eram uma maravilha. As pessoas estão condicionadas a acreditar nisso, sabe? E tem essa fama, assim, do Lula, do governo PT, ter de fato melhorado a vida dos pobres, até aquela questão do crédito e tal, isso que a gente entra num assunto muito específico, assim, só que a maioria não, boa parte, cara, dos eleitores, eu não tô falando nem só de crianças não, adolescentes, não, cara, pessoal mais velho também, as pessoas esquecem muita coisa que aconteceu. Entendeu? Cara, o caos nos hospitais, várias coisas que aconteceram no governo Lula e que as pessoas acham que começou agora. Entendeu? Com o Bolsonaro, e o Bolsonaro é o grande culpado por ter gente catando lixo na rua, que acontece no Brasil desde que o mundo é mundo. Entendeu? Claro, teve a questão da pandemia, aumentou, de fato, você vê que a população de rua, né, aumentou e tudo, só que, cara, não é a questão de Salvador versus o diabo que tá no poder. Entendeu? Não é isso. Só que as pessoas elas também não entendem uma coisa, Felipe. Os reflexos. Assim, o governo Lula ele pegou o Brasil perfeito. Fez assim, se o governo Lula pegasse o governo do Fernando Henrique, como é que seria? Esse já é uma discussão. Você pegar um Brasil totalmente desestruturado. Então, você pegou um país que estava desestruturado, né? O Fernando Henrique fez toda a reestruturação do país, né? Ele fez junto com o Itamar Franco, né? Que ele acabou levando ali para o mandato dele. Então, eu te dar, né? Uma conta cheia de dinheiro. E eu já te dar algumas políticas já feitas, né? O Bolsa Família, ele nasce com o Fernando Henrique Cardoso, só que ele nasce controlado, organizado. E aí é aquela questão, né? Eu vou lá e expando ele. Então, assim, opa, agora eu tô com dinheiro. Então, isso ficou muito marcado, né? E aquela questão das marcas que vão deixando. Só que tudo isso tem os reflexos no futuro. Você não vai ver, às vezes, no curto prazo. Você vai ver no longo prazo. E a conta chega. É a mesma coisa. Eu dou um cartão de crédito, compro. Eu não vou ter esse efeito no curto prazo, mas eu vou ter no longo prazo. É igual quem ganha na Mega Sena, que não tem o controle das suas contas. O que é que vai acontecer? Volta de novo a ser pobre. Entendeu? Então, assim, se a gente for ver, né, até saiu a própria notícia, né? Como foi que fechou as contas no governo Lula, no Brasil? A dívida aumentou, né? A dívida aumentou. Claro que a gente tem que dar crédito? Sim, a gente tem que dar crédito, mas a gente tem que fazer tudo isso consciente, né? Então, assim, desde quando a gente vê, né, eu sempre falo, como é que foi esse comportamento com as pessoas de classe alta? Eu dei dinheiro para os pobres, mas eu também dei dinheiro para os ricos. Não foi só um lado foi beneficiado, os dois foram beneficiados. E aí chega uma hora que a conta não fecha. Eu acho que eles vão empurrando, né? Tipo, isso não é nem só Lula, tipo, todos os governos vão lá, tipo, o que é bom é pra eles. O que é ruim vai empurrando, daqui a pouco no próximo... O cara se endivida para não sei quantos anos dali adiante. Mas a dívida pública tá aí, né? Um bom título para as pessoas investirem. A dívida pública tá aí para não ser paga nunca, né? Porque isso não tem como. Dá calote. Mas é porque também depende, agora sendo o cientificista, depende da teoria econômica que o governo vai colocar em prática. Porque, por exemplo, a teoria econômica que o PT usa, ela entende que não tem problema aumentar a dívida.
Que ela entende que o capitalismo se dá por rolagem de dívida. Então você não precisa pagar, você pode rasgar o papel do título público Legal. e prometer pagar depois, que isso não que teria problema. Agora, no governo de direita, a teoria econômica já entende que isso é um problema. É que, na verdade, tipo, até na área de finanças falam isso, né? Tipo, ai, Deus. Mas bora falando que a gente Professora, vai... se eu estiver falando alguma besteira, você me corta e fala, tá errado. Não, mas tanto que a gente trocar, tinha as se maiores botar um reservas microfone cambiais aí. quando fechou o Ah, Fernando mas tá Henrique gravando Cardoso. aqui o microfone. Só que assim, não é que você paga a dívida, você faz investimento com a dívida. Uhum. Entendeu? E ali você vai gerando dinheiro, mais dinheiro. Uma coisa é você chegar com o seu caixa ali e sair zerando. Uhum. Entendeu? E aí não dá, porque uma hora, quando você precisa de um dinheiro de emergência, de onde é que você tira? Aí você recorre para empréstimos. E aí que você vai pagar uma taxa de juros muito alta. Sim. Entendeu? Então é E não vai pagar nunca. E não vai pagar nunca. Uhum. Então, e isso também não é legal quando a gente fala de investimentos virem para o Brasil. Que país é esse? Onde é que eu vou colocar meu dinheiro? E isso você tem os reflexos lá fora. Então, a gente sabe que o Brasil, ele depende muito das empresas. Para a gente poder estar alocando a mão de obra, para a gente poder estar gerando emprego e renda. Uhum. E a gente vê muitos brasileiros, a gente até ampliou a quantidade de pessoas com empreendedorismo. Mas a gente precisa ainda que tenha bastante empreendedores dentro do Brasil, para a gente não ficar sempre dependente do capital externo. Se a gente for ver, a Anima é capital brasileiro? Nem sei. Nem sabe. Ainda bem que não tá gravando. Tá Deu aqui. trabalho. Porra, dá pausa. Mas a gente não sabe, entendeu? Então, assim, às vezes é uma holding. É uma holding. É um holding, então que a gente não sabe quem é esse capital que tá aqui, Uhum. entendeu? Às vezes pode ter capital de brasileiro, tipo o Jorge Paulo Lema. Quantas holdings ele tem que ele está que a gente não sabe Uhum. participando? Então, assim, mas tem junto com eles outros capitais ali estrangeiros. Então, com relação, né, a gente vê, né, principalmente aí a própria reforma, né, da Previdência que ocorreu, que foi assim, né, para muitos, né, isso foi até que mexe muito, principalmente com a esquerda, né, que é os trabalhadores perdendo direito. Só que assim, a gente vai ter que um lado ceder, porque por outro lado as empresas não querem vir para o Brasil, para um país onde você tem uma legislação que ela é muito penalizadora. E aí a gente vai ficando naquela situação. Ou a gente não flexibiliza, ou a gente paga para essa população viver. Uhum. E aí como Pois é é. que isso... Qual é o impacto nisso na economia? Tem a questão do que você aceita como política pública e tem como isso te afeta também, né? Tipo, eu como servidor público, nós como servidores públicos, a gente odiou a reforma da Previdência. A gente detestou. Só que Agora ao mesmo você tem que tempo... trabalhar mais tempo, né, pra poder Já vou ter também, mais muita gente... Assim, não foi de agora isso, mas... Houve uma época lá no município do Rio, que acho que quem entrou até 2010, 12, não lembro, se aposenta com seu último salário, no seu plano de carreira. Entendeu? Se aposentar em que eles chamam de integral. Agora é a média dos 80% maiores salários, Se enfim. sair antes, Isso seria se menos, não né? mudar até lá, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Meu Deus, gente. Entendeu? Só que isso, cara, é uma coisa que eu achava, eu falei assim, cara, que isso é uma medida impopular pra caramba. Obviamente, ninguém é a favor desse troço. Uhum. Só que, assim, o Lula já falava disso, de reforma da Previdência, há muito tempo. Só que ele nunca fez. Aí eu falei assim, pô, a Dilma vai fazer. Pô, a Dilma não fez. Aí o Não, Bolsonaro não. foi e fez. Eu fiquei até surpreso Ah, tá. que isso aconteceu no governo do Bolsonaro. Que o Bolsonaro foi e fez a reforma. Eu falei, caraca, Mas é porque existe uma pressão muito grande das empresas. das empresas. Você não lembra do principalmente no Jornal exterior. Nacional? Pô, falando direto disso, de como a reforma da Previdência ia ser boa para as contas públicas. E não sei o que, tu acha que o Jornal Nacional, a Rede Globo tá de fato preocupado com as contas públicas? Está preocupado com o que eles estão pagando de previdência, de encargos, de sindicato, patronal, não sei o que, né? Entendeu? Então, teria que ser imparcial, né? Só que assim, eles não elogiavam o Bolsonaro, elogiavam a reforma. Ah, Entendeu? Aí tanto quando saiu a reforma, beleza. Para eles ficou tudo bem, entendeu? Várias empresas foram a favor da reforma da Previdência. E no Brasil é aquilo, cara. Se você tem grandes empresas a favor de uma coisa, querendo uma coisa, aquele lobby gigantesco que tem nas empresas, com deputado, senador, pô, não tem como não passar essa parada. O mais impopular que seja, entendeu? Até Acaba porque passando. boa parte do orçamento era para pagar a aposentadoria, então não sobrava dinheiro para investir em outras áreas.
E a gente também tem um outro fator, né? Não sei se vocês percebem, né? Antigamente, as pessoas entravam no mercado de trabalho mais cedo. Sim. Com 14 anos, já tinham pessoas com carteira assinada, já contribuindo com a Previdência. Hoje, você vai ter pessoas com 30 anos que nunca trabalham de carteira assinada, que nunca contribuíram para a Previdência. Então, esse é um fator que você vem com muita recorrência. Porque as pessoas, elas vão para a faculdade, aí depois ingressam no mestrado, depois vai para o doutorado, e aí vai fazer o pós-doutorado. Termina com quantos anos? 30 e pouco. 30 e pouco. E essa pessoa não contribuiu. Então, olha a defasagem que ficou. Fora o preconceito do mercado de trabalho com pessoas mais velhas. Né? Sim. É que você não tem experiência. Até essa pessoa ingressar no mercado de trabalho, até então, quando você ficar muito acadêmico, para você ingressar, você acaba demorando. E aí você vai o quê? Ou vai ser cargo de confiança no governo, ou vai esperar aí para passar num concurso público. Ainda tem a questão das próprias finanças da Previdência, né, cara? Porque quem dera se fosse um cofre, né, que está sendo permanentemente alimentado, né? E quando você quando você se aposentasse, é quase a mesma coisa. E quando você se aposentasse, o governo te desse de volta esse dinheiro que você contribuiu e tudo. Só que, cara, o dinheiro que a gente gasta, o dinheiro que a gente é descontado hoje para a Previdência, esse dinheiro é o dinheiro que paga os aposentados hoje, porque esse cofre, ele já não existe no Brasil há muito tempo. Eu acho bizarro esse modelo de previdência. Mas é isso, tipo, o governo, alguma vez na vida, o governo estava sem dinheiro, entendeu? Com o orçamento horroroso, aí olhou para o lado, viu um cofre cheio de dinheiro e falou assim, Interessante. se a gente pegar esse dinheiro aqui e usar, mas daqui a um tempo a gente colocar esse valor de novo. Só que aí quando você faz isso uma vez, cara, é igual teu cofrinho de criança, entendeu? Uma vez que você abra para pegar ali um pouco, cara, já era. Você vai pegar sempre. E por isso que todas as contas de previdência do país estão completamente arrombadas, assim. O Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Prefeitura do Rio também. Salvador, Se você vê, todos fizeram a reforma. aí você pensa assim, caraca, como é que... Assim, e ainda paga, felizmente paga. Uhum. Entendeu? Só que assim, estão devendo muito dinheiro. Muito dinheiro. E assim, é muita grana. É muito dinheiro. Ou seja, a gente não vai se aposentar. Entendeu? Não, para aposentar você vai. Entendeu? Eu não Faz sou uma tão privada. pessimista a esse ponto você, de... Tipo assim, Isso é privado. vocês Mas o que já você são mais não da metade, sabe- assim, vocês vão, mas pô, a gente... Pô, sai fora. Não, sem querer. Caraca, vocês já estão na descida, né? Que ela falou. Vocês que têm contribuído mais tempo Caramba. com a aposentadoria. Caraca, Isabela. Calma. Desculpa. O que eu quis dizer é falando que, pô, a pessoa que começa agora com 18 anos na faculdade, começa a trabalhar, pô, a probabilidade dessa pessoa, tipo, trabalhar, sei lá, 45 anos, e aí depois ainda tá, tipo, ter dinheiro pra ela, cara, sei lá, eu não acredito não. Assim, o problema é que a gente nunca sabe o que vai acontecer até lá. Essa regra ainda vai mudar algumas vezes e o próprio Lula disse, né, que se ganhar... Eu não sei nem se isso é só um jeito de falar ou se ele realmente tem poderes para fazer isso. Que ele falou que ele vai revogar a reforma da Previdência, não sei o quê. Eu não sei nem se ele pode, de fato, entendeu? Fazer isso, assim, com a canetada, um decreto, sei lá. Não sei. Entendeu? Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Pode melhorar, pode piorar. Eu acho que vai piorar. A tendência é piorar. A tendência é Eu piorar também. mesmo, entendeu? Eu acho não, tenho certeza que ano que vem o cenário econômico vai estar horrível. Meu Deus, É bem gente. capaz mesmo. Eu tenho outras duas perguntas, assim, só pra... Pode falar. No caso, teve ontem, né? Tipo, tem uma fake news aí, não sei nem se é fake news que tá rolando, mas estavam falando que as propagandas lá do Bolsonaro não estavam sendo divulgadas no Nordeste, nas rádios e tal. Eu pesquisei hoje, mas eu acho que ainda não teve resposta. Então, tipo, não tenho É certeza. fake news. A própria rádio que foi acusada já mandou prova dizendo que é mentira do Eu presidente. acompanhei muito por alto isso e eu sei que isso quando chegou no Alexandre de Moraes ele ignorou. O que eu li foi isso. Estavam Que ele deu falando, indeferido então... e nem quis saber o que é. Falou, então já que você tá falando isso aí, prova. Aí não deram nenhuma prova. Mas eu não sei, porque a assessoria não, de comunicação não, aquele Fábio Van Garten, ele é o quê? Eu esqueci. Acho que é da comunicação. Comunicação. Ministro Da comunicação. Ele fez um ofício mesmo, assim, de petição e reclamando e tudo, mas como eu falei, eu não acompanhei. Eu não vou tecer opinião aqui sobre o que eu não sei. Eu sei que o governo estava realmente revoltado com isso, mas assim, se tinha razão de estar revoltado, não sei, mas como o Leonardo falou aí, parece que já foi pro espaço isso aí.
Pelo que eu assisti no Meteoro Brasil, a equipe do Bolsonaro deu essa acusação, aí o Alexandre de Moraes pediu a prova. Aí na coletiva de imprensa que o Bolsonaro falou, ele diz que a equipe dele trabalhou a noite toda procurando prova. Ué, como é que acusa sem já ter a prova? Então é um indicativo de que não tinha. Exatamente. Mas, tipo, se fosse verdade, ou, né, tipo, houvesse alguma informação do tipo, você acha que poderia ter, tipo, uma prorrogação, tipo, das eleições pra... Eu vi algo o do Lula tipo. ganha, tá? Aí vai lá e fala, pô, ganhou, mas teve fraude. Você acha que, tipo, tem uma possibilidade disso acontecer? Vocês dois, eu queria a resposta de vocês. Eu vi algumas pessoas, alguns senadores falando que a eleição tinha que ser adiada para isso ser de fato averiguado e tal. Só que assim, eu acho a chance disso acontecer mínima da mínima da mínima. Assim. Eu acho que isso aí não vai para frente. E uma vez que... É porque a gente nunca teve um caso desse, né, na República, assim, né? Tipo, de alguém ganhar a eleição e ser constatada a fraude depois, entendeu? Mas eu acho que realmente, claro, que se alguém ganhar e for constatado algum tipo de fraude, alguma coisa tem que acontecer. Sim. Entendeu? Mas como a gente nunca teve isso aqui, eu acho que não... Vai ser mais do mesmo. O pessoal vai reclamar e vai... O pessoal vai reclamar, dizer que teve, aí o TSE vai dizer que não teve e é isso. Entendeu? E até mesmo pela lei eleitoral, essa reclamação ela tem uma validade de 48 horas para ser efetivada. E a reclamação dele foi depois de 15 dias. Ou seja... Então, já passou. Vocês são a favor de segundo turno? A favor de segundo turno? Como assim? Você acha que tem que ter segundo turno? Sim, não. Eu não sei não esse segundo turno não, tô falando no geral. Não, no geral. É. Eu não sei a lógica que faz que a gente tenha o segundo turno, então não sei opinar. Que são cidades acima de 200 mil, né, que tem. Eu acho segundo turno, cidades abaixo de 200 mil não tem. Posso estar errando nesse valor, mas é algo parecido com isso aí. Que não são todas as cidades, não são todas. Não. Mas... Não sei, eu particularmente, eu não sei pra que existe segundo turno. Real, assim, pra mim tinha que ser só um turno e é isso aí. Eu também não entendo muito. Entendeu? E por que o segundo turno não é na semana seguinte das eleições? Por que não, sabe? Pra que ter outra campanha, ou de outro Pô, período. campanha, cara, pra quê? Gastar mais dinheiro público. É, Porque pra você quê? tem a margem de erro, tipo assim, se um candidato ele não chega a mais de 50% de aprovação, ele pode ter perdido por margem de erro, então por isso que tem segundo turno. Mas não, eu entendo o lado estatístico, da significância estatística, mas o problema é assim, em cidades pequenas. Por que não tem? Entendeu? Eu acho que essa questão de ter segundo turno ou não é mais uma decisão política do que propriamente de validação de votos e mais da metade votar num candidato e tal. Porque se fosse isso mesmo, tinha que ter segundo turno em todos os lugares, né? Pensando por esse lado. Quer dizer, posso estar falando besteira, mas eu penso assim. Mas é um tema que eu sempre me pergunto, assim, cara, pra que tem? Não, mas eu acho que faz sentido, porque, pô, imagina só, eu fui lá, teve lá a disputa, e aí deu, sei lá, 48, não. Sei lá, teve lá um número que não fechou, né? Ninguém chegou mais de 50. Pô, significa que a população tá indecisa, significa que não tem uma maioria ainda que vai votar em um. Então, tipo, faz sentido ter mais um mês pra aquele candidato ir lá provar por que a pessoa deveria votar nele, entende? Não, entendo. É só Não tem uma questão de amostra opinião mesmo. representativa que indique o caminho. É só uma opinião mesmo, porque assim, por mim não teria. Por mim. Mas... Tá. Só questão mesmo. Minha última pergunta pra vocês, pra gente poder, tipo, descansar. Vocês estão... Tá muito tarde, pô, 10h22. São 10h22 já? São 10h22. Caraca. Vocês vão ficar aqui com a gente. Mas eu tô gostando da conversa. Eu também, se vocês quiserem ficar, podem ficar. Só não quero que vocês fiquem cansados. Mas, tipo assim, foi até o Felipe que falou na aula dele. Que, você tem que Caraca, votar... agora tu vai falar, hein? Você tem que votar em quem você acha melhor e tal. Tipo, você falou até aqui agora. Baseado no que você acha. Tipo, qual você acha que... vocês dois, né? Tipo, quais vocês acham que são as melhores vantagens pra quem votar no Bolsonaro ou pra quem votar no Lula? Tipo, qual você acha que é a maior característica de quem vai votar no Lula ou quem vai votar no Bolsonaro? Quais são os benefícios? Enfim. Com quem o dólar não vai aumentar tanto?
Acho que assim, vai muito do perfil, né, da pessoa. Se a gente for olhar para os empresários, eles vão ali pelo quem vai estar apoiando eles vão muito pro Bolsonaro. Quando a gente ouve muito falar do Bolsa Família, por mais, né, que o Bolsonaro vá lá e diga, não, vou dar R$600, eu vejo, né, até eu trabalhei na sessão e a minha sessão, a maioria foi o voto do Lula, e eles iam claramente falar que eles iam votar por conta do Bolsa Família. Então, você vê que é uma característica de quê, né? E teve uma que fez assim, meu velhinho vai votar. Ó, você tem ideia. O papai vai votar. Então, assim, e pessoas, né, que sendo influenciadas, né, a menina que estava trabalhando comigo, a mesária, ela estava cantando a música do Lula antiga. Eu falei, gente, eu não acredito. Eu falei, não, para a música, quero descer. Então, assim, dá pra você ver, né? Então, existe muito essa característica, porque as pessoas, elas têm o que estão sofrendo por conta da pandemia, né? Como o Felipe disse, se fosse Lula, fosse Bolsonaro, o pobre ele ia acabar sofrendo. E ele vê, né, cantando aquela música, né, da esperança. E que ele acha porque era a música da esperança, né? E a gente tem, por outro lado, né, as pessoas que vão estar ali pensando no momento de quê? Dos negócios estarem crescendo. Então, vai muito da característica de cada pessoa, né? O que cada pessoa ali almeja, né? Porque é muito, muito individual, né? Eu vejo dessa forma. Tem muitos que vão votar também pela questão do seu contra, né? Por ter a questão do partido, não por conta das propostas que os candidatos estão ali levando. E aí, se a gente for olhar, né? O Bolsonaro falou um monte de besteira, sim, mas o Lula também falou um monte de besteira. Eu acho que, inclusive, esse é o maior fator de definição de voto das pessoas. Acho que é esse. Não é plano de governo, não é pensar no futuro, é quem você gosta mais. Assim. Isso. Mas essas pessoas que estão aqui, né, que recebem Bolsa Família, eles pensam ali no Bolsa Família. Aí os que são empresários, eles pensam ali na manutenção. E tem a galera que tá ali, né, que é o quê? É o partido. Eu vou votar para ser contra, para quebrar o capitalismo, né? Porque a gente tem muito isso, né? Você é um capitalista, e a gente vai vir, vai quebrar. E aí tem aquela questão também do poder, né? Olha só, quem é que hoje tem mais poder? É o PT ou, que na verdade não existe nem, acho que as pessoas não falam nem mais do partido, né? O Lula virou partido e o Bolsonaro virou partido. Então, assim, quem tem mais poder? Acho que a figura do Lula é mais forte do que a do Bolsonaro, assim. Eu acho que o Lula, ele é a esquerda tá presa no Lula há 40 anos. Tipo, não teve espaço pra ninguém ali, até hoje. Sim. Entendeu? É ele ou ele. Só vai acabar quando ele morrer. Sim. Entendeu? O Lula ainda não abriu espaço pra ninguém ser uma liderança de esquerda no país, assim. Ninguém. Entendeu? E é muito louco, né? Que se ele desse espaço, por exemplo, sei lá, se o povo de esquerda visse outra pessoa ali no lugar do Lula, talvez mudasse um pouco também essa polarização, né? Tipo... Talvez. Tipo, o Haddad, por exemplo, quando ele concorreu, eu acho que... assim, achismo meu. Eu não acho que o Haddad seria uma pessoa ruim, não. Eu não acho que ele seria um mau presidente, um mau gestor. Ele não foi o pior prefeito de Eu São acho que Paulo? não. Eu não sei porque eu não acompanho São Paulo, assim. Do Rio eu acompanho tudo, mas São Paulo... O Haddad, minha preocupação é ser fantoche. Quando você é fantoche... Igual a Dilma foi. Isso, você não acaba fazendo. Então, você fica ali perdido. Eu tenho potencial, mas eu não posso fazer porque, na verdade, eu só estou aqui representando uma pessoa. Esse é o grande problema também. Ele iria ser. E acho que foi isso que fez ele muito perder. Porque todo mundo via muito claro que ele, em nenhum momento, ele ia a ser... sombra do Lula tava ali, né, cara? Isso. E tinha todas as notícias que tinham do governo, né? Principalmente com relação à corrupção e tudo mais. E as pessoas marcou muito isso grande nele, né? Verdade. Complicado. Não, eu ia falar alguma coisa, esqueci. Não, cara, você estava falando de vantagens e desvantagens das pessoas que vão votar no Bolsonaro. Cara, o problema é que as pessoas, obviamente, elas são completamente diferentes. As pessoas têm preferências, questões completamente diferentes, né? E foi o que eu falei até em sala, né? Voltando aqui ao que a gente falou em sala. Eu falei, cara, se você quer fazer concurso, por exemplo, você é concurseiro maluco, você quer porque quer passar no concurso. Pô, por mais que você deteste o Lula, cara, fecha o olho, entendeu? 13, confirma, entendeu? Agora, se você é um cara mais, pró-mercado, você quer mercado financeiro, você confia muito na política,
porra, do Paulo Guedes, você acha que com o Guedes o mercado vai aquecer mais. Pô, mas você odeia o Bolsonaro. Cara, vota no cara. Entendeu? Você tem que ver o que é melhor pra você primeiro, entendeu? Seu interesse individual, né? Que o próprio até falei isso, né? Que o próprio Adam Smith falava isso, né? Que o bem-estar coletivo da sociedade é só um dos interesses individuais de cada um. Sim. E aí, E quer dizer, convergindo, né? eu falo, cara, tipo, eu dava aula pra uma turma, o pessoal tá querendo fazer prova Petrobras. Essa última prova da Petrobras que teve. Sim. Pô, tinha uns caras lá, cara, que eram, tipo, completamente, muito Bolsonaro e tal, e falando que, cara, como é que tu quer fazer prova pra Petrobras e tu não vai votar no Lula? Tipo, não faz sentido, entendeu? Por isso que eu falo, essa discussão, quem é melhor, a esquerda e a direita, é capitalismo, é comunismo, pô, pelo amor de Deus, tipo, foge disso, entendeu? Vamos pensar numa coisa mais viável. Mais prática. Né? O que é melhor pra você? Ponto. Essas discussões são bem estúpidas, na verdade, porque virou um clima muito de fantasia. A pessoa não sabe né, mais o que elas estão falando, porque, sabe? tipo, da mesma forma que não é tão provável a ditadura, como a gente debateu aqui, o comunismo nunca existiu no Brasil, a verdade é essa, né? E a gente fica o tempo todo achando que se trata de comunismo de um lado e ditadura do outro. Né? Cara, você tem que votar no que você acha. Não, esqueci a palavra que ódio. Não superou a Guerra Fria. Não, e parte da ditadura já teve agora, comunismo nunca teve. Tipo isso. Enfim, gente, muito maneiro, muito legal, sinceramente, tipo, eu gostei muito. Eu também. Muitas dúvidas aqui que foram tiradas. Leonardo, tem alguma coisa que você quer falar? Tipo, Não, só alguma queria... dúvida que você veio, sei lá? Não vai nem pelo que eu separei aqui. Eu só queria agradecer mesmo a equipe NPN, que eu achei essa iniciativa maravilhosa, e aos professores por terem cedido o tempo e conhecimento deles pra gente. Gente, sério. Professor, sério, vocês arrasaram aqui. Muito Eu legal acho que mesmo. foi o quê? 1h40, gente. 1h40. Quase 2 horas já. Né? Pô, a gente tava pensando, se a gente fizer 1 hora, tá bom. A gente tá aqui quase, sei lá, gente. Isso que tu falou pra mim 40 minutos, né? Vai Agradece de novo, hein? Não, continua. Enfim, só pra agradecer. Gostei muito. Vocês querem falar alguma coisa? Não, eu tô fazendo as palavras do Leonardo, as minhas, agradecer aí o NPN, o convite que vocês fizeram comigo. Eu que fui trazendo, né? Trouxe a Leide, trouxe o Leonardo também. E foi muito bom ter trazido, né? Pô, se fosse só eu, ia ser igual, com certeza não ia durar 1 hora e quase 2 horas aí. Acho que é mais pelo bate-papo também, tipo, diferente. E foi até bom também, porque a Leide Zângela é professora nova aqui. Né? Se fosse, por exemplo, o Cláudio Marolvo aqui, eu já sabia tudo que ele ia falar, assim, entendeu? Eu tinha certeza das coisas que ele ia falar e tal. A Leide é uma boa surpresa, assim. Novamente, obrigado, Leide, tá? Por sua presença. Seja bem-vinda novamente aí à nossa universidade. E é isso aí. Obrigado, pessoal do NPN. Botafogo ou Barra? Vocês são Barra. Botafogo. Não, Barra. Não, peraí, não. É porque o pessoal de Botafogo uma vez falou que ia fazer algo aqui na Barra. Né? Tá vendo? Não, Peguei nós você. Eu acho que ele tá falando que o pessoal da Botafogo é melhor do que o da Barra. Eu acho que ele tava se referindo participar do podcast do Botafogo, né? Não. É só por questão de confusão mesmo. Mas é isso aí. Obrigado. Eu agradeço o convite, né? O Felipe chegou lá. Leide, deu convite pra você. Quinta-feira, topa. Estamos juntos, né? Foi bem leve, tranquilo. Né? Foi uma conversa saudável. Né? E aí a gente refletindo aí. E deixando pra vocês, né? Também. E pra gente foi enriquecedor, né? A gente sai também daqui diferente, né? A gente começa a pensar, refletir, né? Domingo é o dia de voltar e a gente refletir, né? E aí, o meu voto? Pra onde é que será Cara, que domingo, né? Domingo vai ser um dia Vai ser Caótico. interessante, cara. Vai ser um dia que as pessoas vão... Não é bom nem você sair na rua domingo, sério mesmo. Eu vou ter que sair porque eu sou presidente de sessão, então Então, eu de fecho. noite, assim, você fica em casa, Não, acompanha, eu não vou nem de e é isso carro. aí. Eu vou andando, volto. Porque vai ter muito doido na rua domingo, assim. Muito doido. Caraca. Eu tava vendo no Twitter que no domingo vai ser por volta das 8h30 que vai ser a definição do resultado. Ou seja, Por causa da apuração. Jesus. tiro, porrada e bomba. Não, gente, 17 horas eu encerro na urna, fechei, entreguei. Se vocês quiserem, eu posso dizer quem foi que ganhou. Meu Deus! E saio correndo para a minha casa aguardar o resultado. Mas, assim, acho que independente, né, de quem ganha, que a gente tem que torcer para que faça um bom governo, né, que a gente tenha aí os resultados econômicos diferenciados e que a população também contribua. Acho que, independente, né, se for Lula ou Bolsonaro, a gente tem que pensar em construir
um Brasil melhor, né? E aí a gente torcer, né? Não ser, né? Porque a gente fala, né? Até que essas palavras negativas, elas também impactam. Né? Então a gente precisa, né, emanar energias positivas para o nosso país, para a gente poder aí transformar, a gente crescer, ser um diferencial, porque potencial nós temos bastante. É isso aí. Pedro, Caio, quer falar alguma coisa? Não, muito obrigado. Nossa, faço das palavras. Só quer ir embora. Faço das palavras de todas as minhas, muito obrigado por comparecerem aí. É um sonho já de muito tempo já, do NPN já tá fazendo isso já. Eu estou muito agradecido mesmo por todo mundo estar aqui. Muito obrigado. Beleza. É isso. Eu também agradeço que eu quero muito ser podcaster, né? Esse é o maior episódio que eu já fiz até hoje. Olha, Caramba, tava sério? todo recorde. E é isso, com certeza vai entrar em portfólio, muita experiência, é só o começo, né? Quando é que vai ser Episódio. divulgado assim? Sábado. Vocês divulgam na página do NPN mesmo? A gente Assim? vai colocar no nosso canal e a gente vai fazer uns cortes e vamos colocar também no Instagram da NPN. E também vai estar a versão de vídeo, né? Alguns Vídeo e cortes áudio também. no Spotify. No Spotify e YouTube. Enfim, É isso. vamos ficar YouTube famosos. eu sei usar Spotify. Eu vivo numa bolha. Quando eu falo para as pessoas que eu não tenho Netflix, não tenho Spotify, a pessoa fica me olhando como se fosse um ET. Você vai baixar só pra ouvir. É. Não, mas tem no YouTube, tranquilo. Enfim. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Obrigada.